Começando mais um 3D Talk Show! Uhul! Mais um, hein? Mais um começando aqui, hein? Episódio de número 16. Deixa eu falar boa noite pra galera. Vai. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Um feliz Dia das Crianças para todos vocês, porque afinal todo mundo aqui é criança, né? Eu tenho 2 crianças aqui em casa. Parabéns pra mim, então. Sim, já te falei parabéns hoje de manhã. Olha, parabéns para as crianças que estão assistindo ou que estão ouvindo a gente, né? Quero dar muito boa noite aí para todo mundo. E temos um convidado especial aqui, porque a gente gosta de falar que quando a gente conhece a pessoa muito bem, ele é da família. Mas hoje ele é literalmente da família, né? Sim, literalmente da família. Ele é literalmente da família. Eu acho que muita gente não conhece, inclusive, a gente vai falar com ele daqui a pouquinho, né? Mas eu já quero reforçar, para quem tiver perguntas, já vai mandando perguntas aí pra gente, né? Pra gente fazer essa interação, porque a gente gosta. A gente não gosta de nada A gente coisa. não gosta de nada que fica parado. A gente gosta de movimento, de bagunça. A gente não gosta de nada que fique muito fixado, né? Então todo mundo, os convidados que vêm aqui falam assim pra mim, Murilo, qual que é o roteiro? Não tem. Aí eu falo, não tem. O roteiro é a gente conversar como se a gente estivesse numa conversa mesmo de um barzinho, um boteco. Só falta enfim. cerveja aqui. Exatamente. Então, vai mandando perguntas aí pra gente, tá? E eu convido você que tá escutando esse podcast depois, lá pelo Spotify, Anchor, enfim, qualquer outra fonte de mídia aí, para que você acompanhe a gravação do podcast que acontece toda quarta-feira, às 8 horas da noite, no canal 3D Geek Show. Beleza? Exatamente. Já quero lembrar vocês de deixar aquele like aqui, não é? Sim. E também compartilhar a nossa live que está acontecendo hoje nas redes sociais e chama a galera para assistir. Já aproveita que, tem muito conhecimento hoje de forma gratuita, hein? Exatamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente amo, mas eu não sei quase nada, que é acabamento e pintura. Você ama, inclusive, quem acompanha o canal lá nas redes sociais, né? Viu que ele pintou a parede. Eu falo que eu tenho 2 crianças, ele pintou a parede, gente. Vocês têm noção? Foi sem querer, produção. Foi sem querer querendo. Na verdade, quem não viu, tá lá no Instagram e no TikTok o vídeo lá, eu explicando o que aconteceu, né, eu pintei a parede e tal, enfim. Vai lá ver que tá muito engraçado. Mas, vamos falar com ele então. Ele que ele veio da escultura, na verdade, né? Ele mexe com impressão 3D hoje, mas ele veio da escultura. Ele é o cara raiz mesmo, aquele cara que mexe com o barro. Não, ele é o cara. Ele é o cara. Porque as peças que ele faz... É um verdadeiro artista mesmo. Ele é artista. Eu só sinto... Aliás, a nossa família só tem artista, né? Eu só sinto que ele está tão longe da gente, infelizmente, né? Que a gente poderia estar fazendo muito mais coisa junto, né? Mas, enfim, não dá para agradar a todos, né? Sim. Vamos chamar ele, então. Ele é o Ulisses Lafranc. Professor Ulisses Lafranc. Professor Ulisses Lafranc. E sim, ele é meu primo, né? O pessoal tá vendo o sobrenome Lafranc aí? Sim, Ulisses é meu primo, por isso que eu falei que ele é literalmente hoje da família. Seja bem-vindo, primão! Muito bem-vindo. Muito obrigado. Ele é tímido, ele é tímido. Super tímido. Ele é super Já dá pra tímido. perceber pelo olhar. Mas Adoro live. A gente tira a sua timidez. A gente tira a sua timidez, vai. Quero que você dê um salve pra galera aí, vai. Quero ver. Galera que já tá aqui assistindo a gente aqui já, mandando perguntas. E aí, pessoal, queimador de filamento, tudo bom com vocês? Aí, tá vendo? A gente puxa. Agora, sabe o que eu tô me sentindo? Sabe o que eu tô me sentindo? O quê? Aqueles guia que vai na frente do ônibus e fala, não gostei desse bom dia, pessoal. Aí sim. Se não tiver um bom dia melhor, eu não vou levar vocês. É de criancinha mesmo, né? Com a gente é assim, pô. Com a gente é assim. Posso começar? Vai, comece. Ulisses, eu queria saber, conta um pouquinho da sua história. Como que você foi parar nesse mundo da pintura? Conta um pouquinho aí pra gente. Na verdade, assim, eu queria que você se apresentasse, explicasse a sua, na verdade, a sua formação, se você é realmente formado nessa área, se não é, aonde que você trabalha atualmente, enfim, conta um pouquinho da história pro pessoal até te conhecer também, quem não conhece, né? Show de bola. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ulisses Lafranc, eu sou formado em design, né? Tenho alguns anos aí, não vou dizer quantos, de formação em design de produto. Aposto que é menos que a gente, né? De formação. Isso eu te garanto. Pois é, esses dados a gente omite, ninguém precisa saber.
E aí eu sempre fiz, desde de adolescente, muito artesanato. Sempre mexi com diversos materiais, estava sempre aprendendo uma técnicazinha nova. Fiz por muitos anos curso de pintura em tela, então pintei muita tela ao longo do tempo. Aí eu acho que foi nesse momento que eu tive um conhecimento mais profundo relacionado à pintura, à cor e todas essas questões, mas ainda muito raso, porque eu era muito novo, né? Não tinha, sei lá, 14 anos, 13, 14. E aí, com o passar do tempo, eu acabei entrando na faculdade de design, e lá, sim, eu fui ter um conhecimento muito mais profundo, né? Eu comecei a estudar cor, comecei a estudar outros conceitos que eram aplicados ao design, mas que mais para frente viriam a ter muito peso no que a gente faz hoje em dia, né? E aí, lá para 2017, eu estava num evento de anime e conheci o Heleno. Ele estava lá esculpindo no tradicional, em clay. Eu, então, passei o evento inteiro do lado dele assistindo aquilo, porque eu achei aquilo fantástico. Eu já tinha feito um workshop em São Paulo, mas eu não conhecia ninguém aqui na minha cidade que fazia, né? Eu sou da Vitória, no Espírito Santo. E aí eu fiquei ali do lado e eu falei com ele assim, olha, você dá aula aqui? Ele falou, dou. Era num domingo isso. Aí eu conversei com ele e falei assim, quando que é a turma? Ele falou, segunda. Eu falei, então amanhã eu tô lá. Aí, dali para frente, eu comecei a fazer aula. Então eu comecei, como o Murilo disse, no tradicional. Então, sou originalmente escultor. E ele tinha várias peças no estúdio, né, que eu falei com ele assim, olha, posso acabar essa peça sua? Porque ele fazia muitas lives e mentorias online, e aí essas peças foram ficando no estúdio para um dia futuro, se ele fosse mexer, terminar, fazer alguma coisa com ela, elas ficavam lá na prateleira. Então eu peguei para finalizar essas esculturas. Fui finalizando, eu com ele, eu fui praticando na aula e ele podia ter uma peça finalizada sem ele ter que pegar e meter a mão para fazer, né? Dali para frente, quando a gente tinha uma peça finalizada, a primeira peça foi o busto do Hulk, tem no meu Instagram. Eu falei com ele assim, posso pintar? Aí ele falou, pode. Eu nunca tinha pintado nada em 3D, né? Até então, o que eu tinha feito com escultura era biscuit e já era massa tingida. Eu não me dei o trabalho de pintar o biscuit. Fazer um olhinho, uma sombrinha, alguma coisa, mas nada muito profundo. E aí, na hora de pintar o busto, que eu parei e pensei assim, e aí, tá, como é que eu vou fazer isso? Porque eu já tinha o conhecimento do hierarquia, contraste, várias coisas que hoje a gente trabalha em aula, mas eu nunca tinha, eu tinha feito sempre aquilo no 2D ou em um produto, né? Eu não tinha aplicado isso de forma prática uma forma tridimensional. E foi ali que eu comecei a testar várias coisas, a fazer várias camadas e experimentar para começar a desenvolver. Na finalização disso daí, eu pensei, caraca, eu preciso estudar um pouco disso. Não sei. E comecei a correr atrás de informação e descobri que é uma informação muito escassa. Você não acha isso fácil. Não existe o conteúdo mastigado para você. Você acha muito tutorial no YouTube e speed painting. Que se você não tiver o conhecimento, pouco te ajuda, Que né? me dá Na um prática. ódio, que me dá um ódio mortal quando o cara fala assim: aprenda a pintar a pele. Aí você entra no tutorial do cara, é um time-lapse do cara pintando. Sim. Tipo, o que ele tá fazendo? Meu Deus! Aham. Ele não te dá os pulos do gato, as técnicas, nada. E aí você fica meio perdido, né? Total. Então foi aí que eu comecei a criar o meu conteúdo. Tipo assim, eu tive que pegar de várias fontes que não tinham nada a ver com o meio da escultura. Então fui ler livros tradicionais de pintura em 2D, pintura em tela, de pintura digital, e comecei a trazer esse conteúdo para dentro do 3D, praticando ao vivo ali na peça, vendo o que funciona, o que não funciona, como se construir, e começar a entender empiricamente, fazer a engenharia reversa em pinturas de outros artistas para entender como eles estavam fazendo aquilo. Meu Daí Deus. para frente, nós chegamos até aqui. Meu Deus, isso é Não, muito complexo. eu preciso falar mais alguma coisa ou não? Não, Ele tá num não, eu nível. tenho até vergonha de fazer pergunta Ele hoje. tá num nível que é assim, eu Hard. mando pra ele uma foto, eu falo, Ulisses, que cor é essa?
Ele fala assim: ah, essa daí você tem que misturar o lilás do Alasca com o vermelho escarlate do. Mas como? Tipo, como? Não, eu juro, eu não tô brincando. Eu tô falando sério, não tô brincando, não. Ele já me ajudou várias vezes, né? Falando, Ulisses, precisava chegar nessa cor aqui. E ele sabe, ele batendo o olho, ele sabe qual que é a mistura que você tem que fazer pra chegar naquela cor. Eu acho isso fantástico. Isso é um dom. É um dom, não sei. Ou se ele aprendeu muito bem. Porque, Mas assim, olha, eu acho que eu não sei nem misturar as cores primárias. eu não né? consigo. Eu acho que. Então, aí eu ia te perguntar, né? É prática mesmo? Ou tem que ter dom pra isso? Sim, da mesma forma que você olha para uma peça, inclusive eu já te mandei várias fotos de peça falando assim, Murilo, o que que deu errado aqui? Você Exato. bate e fala, pode ser isso, isso ou aquilo. Eu olho, hoje, essa semana, inclusive, na aula de segunda-feira presencial, eu estava conversando isso com os alunos e tentando explicar esse raciocínio para eles em cima do círculo cromático, né? E assim, é uma questão de você aprender a redução até as cores primárias e trabalhar a partir dali. A partir do momento que você decorou que o verde é amarelo com azul, você consegue entender todos os tons de verde e assim por diante com todas as outras cores, né? Então, é prática. É você trabalhar o seu olhar para identificar as nuances daqueles tons. Legal. Deixa eu dar um salve aqui, ó. Tem o 27, eu não sei qual que é o nome dele, ele não se identificou, mas ele disse que ele é seu Henrique. aluno. É o Henrique. Isso. Então ele quer mandar um salve pro Henrique, aqui ele tá assistindo a gente e falou que o Espírito Santo está muito bem representado aqui hoje. E para mandar um salve para ele, né? Que ele foi seu aluno. Da turma de segunda. Isso. Manda um salve pra turma de segunda. E ele mandou uma pergunta aqui, que a gente já vai até falar sobre ela também. Mas antes disso, eu queria contar uma curiosidade que hoje eu acho muito engraçado, porque o Ulisses, na infância, ele morava aqui na mesma cidade que a gente, né? Sim. E eu frequentava muito a casa dele pra brincar e tal. A gente, a gente tem uma diferença de idade do quê? De 5 anos? Não, menos. 3 anos? É por aí. Por aí. E aí, eu ia muito na casa dele pra brincar, ir com ele, com o irmão dele e tal, né? Uhum. E você não tem ideia. Ele era uma pessoa completamente dessa pessoa que você tá vendo aqui, tímida. Sério? Sério. Ele é aquele menino que falava pelos... Ele ficava rouco. Ah, é verdade. Ele tinha calo nas cordas vocais, igual o Felipe. Ele tinha que ir numa fonoaudióloga para aprender a falar corretamente, respirar corretamente, porque ele ficava rouco. Ô, Ulisses, mas eu vou te falar um negócio. Eu também. Eu era super assim, sabe? Extrovertida quando eu era pequena. Aí depois veio a timidez. E aí agora eu me soltei de novo. E agora ferrou, então, resumindo. Agora ferrou, porque quem comanda a live sou eu. Eu continuo falando demais, eu só não gosto de gravar isso. Mas então... eu não gosto de me ver também. Então eu gravo as coisas e posto. Gravei e saí correndo. Não, mas então é por isso, porque quando a gente se fala, a gente tá sempre se falando por uma câmera e tal, deve ser por isso, ele fica meio tímido então. Porque olha, na infância... A gente tinha que pedir, pelo amor de Deus, pra ele parar de falar. Ele sempre era muito aparecido, ele cantava, ele fazia show. Falando em infância, deixa eu... Agora, hein, te entreguei, hein? Tira uma dúvida minha. Já que você viveu aqui um tempo aí da sua infância, aqui você sabe que a gente tem muito trabalho com argila, né? Você chegou já a fazer alguma coisa com argila? Como que é? Ou não? Já, com argila e com porcelana. Com porcelana pouco, também? Né? Sim. É que lá no estúdio... Quando eu fiz design de produtos, uma das áreas que eu mais gostava do design de produto era materiais e processos industriais. Então, eu sempre fui muito ligado nessa, tipo assim, que material é esse, para que serve isso, como é que a gente produz isso em pequena e em larga escala. E isso se refletiu depois também dentro dos meus hobbies. E aí, no estúdio, o Heleno também tem muito disso, muito forte, dessa questão de experimentação. Então, a gente já... Até no Play-Doh, o Heleno já esculpiu aquela massinha de criança. Mentira! A gente está desenvolvendo, inclusive, um material semelhante a uma cera. Então, a gente testa muita coisa. Heleno fez, lá no Instagram do estúdio, o pessoal que quiser ir dar lá uma conferida, ele fez uma releitura do Rapto de Proserpina, uma escultura clássica, feita em mármore, ele fez ela toda na argila. E a gente tentou fazer umas canecas em porcelana. Só que, como a gente está tomado de projetos, os projetos pessoais vão ficando para depois, né? Então, esse é um projeto pessoal meu que ficou para depois. Cara, que fantástico. Inclusive, eu já quero mandar também
um abração pro Heleno, né? Pô, o Heleno também tá sempre junto. Aí a gente Eu sempre escuto falar do Heleno, mas eu não conheço o Heleno. quero mandar um abração pro Heleno e eu já quero Heleno. divulgar também o Instagram, porque tem muita coisa bacana lá, tanto do Ulisses, o do Ulisses tá aparecendo na descrição em algum lugar aí, tá? Ulisses Lafranc é o Instagram dele. E o do Heleno é 8 Art Studio, ou seja, é a palavra 8 em inglês, né? 8 Art, a palavra arte, né? Sem o E, arte com T mudo, estúdio também, sem o E, né? Começa com S já, não é isso? 8 Art Studio, né? É isso? Aí ele vai escrever lá no chat. Ele tá mais rápido que a produção Beleza. hoje. Então, ó, já quero mandar um salve aí pro Heleno também. Quero dizer que o meu sonho é ver o Heleno de cosplay de Kratos, do God of War. Temos fotos. É meu sonho, porque, cara... De cospobre na Comic Con. Ele é a cara do Kratos. Ou do Cleitinho, como a gente chama, né? Do Cleitinho. É o Cleitinho aposentado, mas é. É o Kratos depois do Covid, mas né? Brincadeiras à parte, Heleno, ó, um abraço pra você, hein? Vamos ver se a gente convida ele pra vir aqui algum dia também, tá bom? Ó, o Ulisses mandou aí também no chat pra quem estiver acompanhando a gente na gravação. Tá mais rápido que a produção hoje. A produção tá meio assim, perdida hoje aqui nos fios. Ó, e aí, o Henrique, ele tinha mandado uma pergunta, e eu vou até te perguntar isso, porque eu particularmente nunca testei. A gente sabe que entre os filamentos aí na impressão 3D, o mais chato de todos é o bendito PLA. Ele é muito duro para lixar. Ele é muito difícil de lixar. Né? E ele não aceita nenhum tipo de tratamento químico, como, por exemplo, o ABS aceita para fazer o tratamento com acetona e tal. E ele me perguntou se a gente já fez tratamento químico no PLA usando álcool isopropílico. Eu, particularmente, nunca ouvi falar sobre isso. Até onde eu sei... ouvido boatos sobre isso. Então, até onde eu sei que o PLA, ele aceita tratamento químico, mas com... não vou me lembrar agora. Aquele negócio que o pessoal usa nos filmes pra dormir, como chama? Travesseiro. Não, que eles põem um pouquinho de... eles põem um pouquinho do líquido num pano. Não é etanol, Me fugiu o nome agora, mas vocês sabem o que é, né? Que o pessoal coloca num paninho, aí eles colocam no nariz da pessoa, assim, pra pessoa dormir. Clorofórmio. Isso. Clorofórmio. E aí eu sei que o PLA, ele aceita um tratamento com clorofórmio. Porém, eu, particularmente, nunca ensinei a fazer no canal, porque é extremamente perigoso, né? O clorofórmio, ele tem um nível de combustão muito alto, enfim. Ele é muito volátil. Você vai fazer uma névoa de produto químico no ambiente, muito fácil. Misericórdia. Exato. E aí, por exemplo, pode ser perigoso se você inalar. Então, tem uma série de riscos. Então, eu acho que não vale a pena, né? O acabamentinho que ele vai dar no PLA ali não vale a pena pelo risco. Então, eu não indico, não gosto, não vou fazer nunca, né? Então, agora, com álcool isopropílico, eu confesso que eu fiquei confuso, porque eu nunca ouvi falar que o álcool isopropílico interferia na qualidade química do PLA, de alguma forma, por exemplo, né? Nunca ouvi falar sobre isso. A gente começou a ouvir sobre isso, estou para fazer esse teste no estúdio também, ver de qual é. Mas a gente também não testou ainda não. Se alguém já testou, deixa aí nos comentários. É isso que eu ia falar. Se alguém já testou, exatamente. Se alguém já testou e sabe como é que funciona, manda pra gente, porque aí a gente faz um vídeo, né? A gente dá os créditos, não tem problema. A gente faz um vídeo aqui, a gente fala no podcast, enfim. A gente quer ensinar a galera, né? Quanto mais informação, melhor. O pessoal tá rindo aí de você, que você falou travesseiro. Lógico, o que usa pra dormir? Travesseiro. Travesseiro. Essa minha produção me mata, viu? Eu tenho uma outra pergunta. Ulisses, você... quando você começou a fazer esses acabamentos, essas pinturas, no início, você teve, assim, muito erro, muito acerto, você é muito perfeccionista, porque a pessoa que tá aqui na minha frente é extremamente perfeccionista. Né? Então, como que era o seu início? Então, eu nunca fiquei satisfeito com nenhuma pintura, né? Acho que por conta disso. Até hoje? Porque, acho que é eu acho que é uma maldição de todo mundo que é maker, todo mundo que faz as coisas. Nunca tá sempre em busca da peça perfeita, né? Você nunca chega lá. Eu não acho que é todo mundo, não, que eu tenho visto umas peças aí bem feias. De sinceridade. Então,
existe essa questão que eu desenvolvi depois, né? No começo, não, mas com o tempo, eu entendi uma coisa, que existe a sua peça de estudo e a sua peça de produção. Então, a peça que você está produzindo, vamos supor que eu quero fazer para dar de presente para alguém, eu quero fazer para pôr na minha prateleira. Essa seria a sua peça de produção. Ela vai sair com o máximo do seu potencial daquele momento, que não quer dizer que é o seu máximo ou que você não vai evoluir a partir dali, né? Só que a produção, quase sempre, ela não faz com que você melhore, tá? No ramo da educação física, é porque antes de fazer design, eu fiz educação física. Eu fiz Como é algumas que é? faculdades ao longo do tempo. Como é que é? Tem tudo a ver. Oi? O que Sim, tem a ver? Tem tudo a ver. pois é. Eu acho Deus. ótimo. É bom que eu aproveite todo o conhecimento de anatomia, né? Que ele é muito Nossa. importante para a escultura e para a Não, pintura. Exatamente. é isso que eu- Por isso que você faz umas peças, né, muito É isso- realista. É isso que eu ia falar, porque a anatomia Aquele é extremamente zumbi, importante. cadê? Ó, eu tô olhando, é um Sim. zumbi aquilo ali, não é? Sim. Ficou perfeito. É uma peça de anatomia, agora tudo faz sentido. Enfim. Na educação física, a gente tem o alongamento e a flexibilidade. Treino de alongamento é aquele treino que a gente faz todo dia antes e depois no exercício. Você vai até o seu limite e mantém ali, para dar manutenção no alongamento que você já adquiriu. Se você quiser ter ganho, você tem que fazer a flexibilidade. Você tem que ir um pouquinho além do limite todos os dias para você alargar esse limite seu. Né? Mesmo raciocínio para a peça de produção e a peça de estudo. Na peça de produção, você vai dar manutenção naquilo que você já sabe, você vai refinar a sua coordenação motora. Na peça de estudo, é aí onde você vai crescer. E muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas. As pessoas acham que quando elas estão fazendo uma peça, que elas querem chegar lá no final, acabada no verniz, para ser vendida ou para ser colocada na prateleira, ela está estudando. Não. A peça de estudo é quando o foco não é finalizar a peça. É você testar um conhecimento novo ou desenvolver uma junção de técnicas ou uma técnica em específico. Essa peça, normalmente, ela vai ficar feia, ela vai ficar ruim, ela não é uma peça apresentável, mas é a peça que vai te empurrar para frente. Aí tem gente que se apega, tem situações onde a pessoa se apega a peças de produção, eu só vou fazer aquela produção. Então, a curva de aprendizado dessa pessoa é muito lenta. Ela vai demorar muito mais tempo para fazer uma peça boa. E tem gente que nunca tem a peça de produção, que é o oposto. A pessoa está sempre estudando, ela está sempre escondendo as suas peças e nunca finalizando. Ela começa uma peça, e quando ela está para dar um passo à frente, ela abandona, faz outra peça e ela nunca finaliza também. Então, é importante chegar nesse meio termo, principalmente quando a gente está começando. A gente entender que a gente tem peças que a gente vai pintar e tem peças que a gente vai estudar. Separar o quanto antes isso ajuda a acelerar o processo de melhoria da qualidade da sua pintura. Assim, pra resumir, a Entendi. peça de teste dele é a minha melhor peça. É tipo, é esse nível. Tipo, resumindo. Ninguém vê minhas peças de estudo, elas ficam guardadinhas. Ele posta assim no Instagram assim, testando um wash na espada aqui no negócio metálico. Meu, que isso? Parece, tipo, a gente tava falando da Iron Studio, parece Iron Studio, acho que fica melhor que a Iron Studio, sei lá. Fica melhor. Aquela lâmina lá que eu postei no Stories, normalmente é legal a gente trabalhar cores no metal, né? Porque a gente tende a fazer preto e prata. prateado, bota o preto para dar umas sombras É o que eu faço. foi. Tá ótimo. É Tá isso. vendo? Você precisa aprender mais. O metal, ele reflete. Então, são várias cores que estão no ambiente interferindo nas cores da peça. Né? Então, assim, tem aquele ponto onde a gente colore a peça com cores base. Seria um primeiro camada, assim, um primeiro degrau na escada da pintura. Depois a gente faz luzes e sombras de uma maneira genérica. Todas as peças têm o mesmo nível de luz e de sombra. Depois a gente dá uma avançada, onde a gente começa a mimetizar uma luz fixa. Então, nem todas as peças vão ter o mesmo peso na luz e na sombra. A gente vai começar a hierarquizar algumas informações e trazer o olhar da pessoa que está vendo a peça para onde a gente quer.
Depois tem mais um nível onde a gente começa a trazer a ambientação da peça para dentro da cena, né? Para dentro da escultura. E aí você vai trabalhar aquela cor daquela peça influenciada pela cor do ambiente. Já é um outro nível de raciocínio, né? Legal. É outro patamar. Ó, deixa eu só voltar rapidamente aqui, que o Henrique, ele falou assim que ele até mostrou uns vídeos, tal, né, que inclusive até vem de máquina em relação a isso. E aí, na hora que eu Sim. li essa frase dele aqui, me deu um clique. Na verdade, existe sim uma empresa vendendo um filamento que é um filamento especial, não é exatamente o PLA que a gente encontra em qualquer loja, tá? Eu acho que isso é importante falar. Eu não sei nem se é um PLA, mas é um material especial Aham. que esse sim aceita o tratamento com álcool isopropílico. Ah, legal. Porque quando ele falou PLA, aí por isso que me confundiu, porque até onde eu sei o Aham. PLA só aceita o clorofórmio como Pois é. o tratamento químico. Então, existe sim uma empresa vendendo um filamento, mas eu nunca testei. Então, eu não posso falar com absoluta certeza. Mas eu sei que existe realmente, ainda mais quando ele falou que da máquina, né? Que aí você põe a máquina e tal. Isso começou lá nos Estados Unidos, inclusive. Tem uma máquina, uma empresa de filamentos americana que lançou esse filamento, lançou uma nebulizadora, né? Assim que fala. Que é aquela máquina que faz o vaporzinho, assim, né? Do líquido. E existe sim, existe mesmo, tá? Mas eu não acho que seja um PLA comum. Não acho. Não tenho quase certeza que não é um PLA comum, tá? Ulisses, tinha gente querendo saber sobre workshop, aula particular, cursos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso pra galera que tá curiosa aí. Ah, legal. Então, hoje eu trabalho com três formas de aula, né? A gente tem a aula presencial aqui no estúdio, em Vitória, no Espírito Santo. Eu tenho a aula online, ela é um treinamento individualizado com a pessoa, né? Ela não é em turma, eu marco um horário com a pessoa e aí nós vamos trabalhar as técnicas daquela pessoa individualmente. E temos também mentoria, né? Que é um modelo de curso fechado, ele tem a data para começar e data para acabar. Ele tem um período fechado onde eu pinto uma peça e as pessoas vão me acompanhando, fazer todo aquele processo, eu vou explicando o passo a passo de tudo que eu estou fazendo e tirando dúvidas da galera, né? Normalmente a gente monta um grupo. Atualmente está rolando a mentoria, que ela é do Leonardo das Tartarugas Ninjas. É a primeira mentoria que eu faço com uma impressão 3D, inclusive, né? Inclusive, a gente vai fazer umas aprimorações nesse processo, spoilers. A gente vai lançar, eu e Murilo, uma mentoria Mas como juntos. assim? Eu não tô Então, nem sabendo. A Você gente não me tá, conta, você não pois conta é. pra produção. a gente tá com esse Como projeto. assim? A gente tá com esse projeto já tem um tempo, mas tá difícil Sim, conciliar os tempos, né? Tá difícil sair do papel. Mas mas vai vai sair, sair. né? Tem Já que vamos sair, tem que fazer sair, pô. uma mentoria bacana para o pessoal aí do canal. Então, nós temos esses três. Se vocês quiserem saber, tipo, como é que tá funcionando, como é que tá rolando isso, só mandar mensagem para mim no Instagram que eu respondo a todo mundo. Porque normalmente depois que eu começo a mentoria, eu não deixo mais ninguém entrar, porque eu acho que dá uma tropeçada no ritmo. Ah, com certeza. Porém, a gente teve nessa mentoria em específico, a primeira, eu estou regravando a primeira e a segunda aula para poder disponibilizar, porque o pessoal fica com essa aula para eles. Então, assim, a pessoa fica para sempre com aquela aula para ela assistir de novo, de novo, de Não novo, tem sempre que ela validade. quiser. Isso. Eu mando o arquivo para a pessoa, ela fica com as aulas. Nossa, que Então, bacana, né? como eu estou regravando as duas primeiras aulas, eu estou deixando o pessoal que quiser entrar até a próxima aula. Então, até semana que vem, quem quiser entrar ainda dá tempo, só falar comigo. Bacana. Aí é só te mandar uma mensagem lá no Instagram. O Instagram dele tá Isso. aparecendo em algum lugar aí, na descrição, tá? Uhum. Lembrando, coloca uma data, porque tem gente que vai escutar depois o podcast. Até qual dia da semana? Qual Ah, data seria? próxima quarta-feira, que vai ser dia 19. Até Então, dia até 19 de 19, outubro. até dia 19 de outubro de Isso. 2022, você consegue chamar ele lá pra entrar, então, dá tempo. Ó, Isso. eu falo para você que esse cara é um dos caras. Não o Ulisses, tá? Eu tô falando de um cara do chat aqui agora, mas
Esse cara é um cara dos mais. Eu já até sei que você vai falar, porque Ele é um eu dos li mais aqui. inteligentes Não, que eu eu li conheço. aqui, eu falei, meu Deus, eu não sei nem ler isso Não. aqui, ó. Polyvinyl Ele é um dos mais inteligentes que eu conheço, então eu já quero mandar. Eu não vou nem mandar um abraço, eu vou mandar um beijo pra ele, Eu tô com ciúmes. que é o Emanuel Campos. Cara, o cara, é sério, ele é muito fera, ele é muito fera. E ele mandou aqui pra gente que o material que a gente tava falando, eu vou Aham. até colar aqui, ó, é o PVB, é o polivinil butiral, que é um material Caramba. desenvolvido pela Polymaker. E aí ele pode ser suavizado com álcool isopropílico. É isso. Eu Matou a cobra e lembrava. montou o pau. Exatamente. Eu lembrava que era uma empresa americana, não lembrava o nome, então é a Polymaker, tá? Aham. Quem quiser pesquisar depois, eu acho que vale a pena. Mas eu sei que tem uma empresa no Brasil, eu não me lembro agora qual é, mas sei que tem uma empresa no Brasil que estava mexendo com alguma coisa parecida com isso. Não se preocupa que já ele manda no chat. Se eu não me engano, é a Filamentos 3D Brasil. Se eu não me engano, tá? Tem que dar uma confirmada. Beleza. Posso estar enganado, tá bom? Ó, beleza, então, sobre o workshop, a mentoria e tal, o pessoal já falou, tá? Tem pergunta do Donizete. Inclusive, ele falou oi pra gente. O Donizete, Oi, Donizete. o Donizete tirou foto com a gente lá na Mega Live. Sim, Quero eu mandar lembro dele. um abração pra ele também. Obrigado pela presença aqui na live. E aí ele falou o seguinte, ó, para tinta à base de água, né, para diluição além da água, posso usar outro diluente para acelerar o processo de secagem? Um acelerador de secagem? Vamos melhorar a pergunta, vamos lá. Porque eu não entendi também. É assim, ó, o que eu acho que ele quis dizer foi o seguinte, tá? Normalmente, quando você compra uma tinta acrílica, sei lá, vou citar a marca Acrylex aqui. Você foi lá na livraria, comprou uma Acrylex. Patrocina nós. Patrocina nós, Acrylex. Ó, e aí tá lá escrito assim, tinta à base de água. Significa que você consegue, então, diluir aquela tinta em água. Quando você vai usar essa tinta numa peça, a água demora muito tempo para secar. Ela demora muito tempo. Então, o que eu acho que ele está perguntando, eu posso utilizar nessa tinta, que é a base de água, alguma outra coisa que vai ser um pouco melhor do que a água? Entendi. Tem gente que faz a mistura um pouco de álcool na água. Álcool Porque aí comum? Ele Álcool reduz 45 um pouco. ou 70. Do 45 para cima. Ele reduz um pouco a quantidade de água que você vai ter que misturar para diluir e ele evapora muito mais rápido que a água, né? E dilui da mesma forma, porque você também está usando água. Sim. Aí, o ideal é você não usar muito álcool, porque o que acontece? Quando a gente dilui, a tinta ela é uma carga com pigmento. Esse pigmento, eles são pequenas moléculas ali. Quando a gente dilui, a gente está afastando essas moléculas uma das outras, né? Alguns produtos químicos, eles têm um efeito no pigmento, ele acaba quebrando esse pigmento um pouco. Então, quando você usa muito álcool na tinta acrílica, ela fica meio arenosinha, assim, na estética. E aí eu não sei, eu não tenho certeza se isso reduz o tempo útil da sua pintura. Como é que fica depois a resistência dessa tinta à luz fluorescente, se ela vai queimar mais rápido, se ela vai descascar, se ela vai perder aderência em cima do primer, e fora que atrapalha um pouco na hora de você fazer camadas, né? Então, mais água que álcool, mas o álcool ajuda a acelerar o processo. Eu normalmente não uso porque eu já acho que a tinta acrílica seca tão rápido, normalmente eu quero um retardante, não um acelerador. Normalmente o pessoal usa uma porcentagem de qual valor, por exemplo, 10% para 90%? Você sabe falar isso? Normalmente, eu indicaria 30 a 70, 30 álcool, 70 água. No Certo. máximo 40 a 60. Meio a meio eu já acho muito. Legal, tá. Eu acho que é muito da prática também, né? Talvez você já Sim. consiga uma diluição, eu acho que perfeita com a água, e aí por isso que você acha que de repente seca muito rápido e tal, porque você coloca menos água. E cara, quando eu vou diluir... É a espessura da camada que você está pintando. Certo. Não adianta pintar muito grosso, né? Porque você mata a camada de baixo. Então, isso é outra questão. Por exemplo, eu sofro muito com isso. A gente já quer ver a peça pronta de uma vez. Então a gente quer já cobrir, a gente quer fazer a cobertura da peça toda de uma vez já, de repente. Sim. Né? E aí
não fica legal. O legal é você fazer 3, 4 camadas. Faz uma camada fina, espera secar um pouco, faz outra camada, espera secar. Mas haja paciência Haja também, paciência. Olha, é um mega controle para ansiedade. Para quem sofre com ansiedade, é uma terapia, viu? né? Mas quem é Sim. perfeccionista sofre. Sim, também. É uma coisa que eu estava falando isso com os alunos, né? Porque às vezes a gente tende a pensar assim, vou fazer vou pintar um uniforme, o pedaço desse uniforme ele é amarelo. Então você vai pegar a tinta amarela e vai tacar a tinta amarela ali para ele ficar amarelo na primeira camada. Não funciona. A ideia na pintura é que você consiga, ao final de algumas camadas, você enxergar o amarelo como somatório dessas camadas e não deixar que a camada mate as camadas de baixo. Então, provavelmente você vai ali de um preto para o marrom, do marrom para um ocre, do ocre para o amarelo, do amarelo para o amarelo clarinho na luz. Misericórdia. E aí, quando você vê todas essas camadas de frente, você vai ver esse somatório e você vai ver a cor que você pretendia lá no final. Esse é o ideal da pintura, né? E não cobrir ela de uma vez só. Então, esse sistema é um sistema RGB, certo? Ou ele é o Sim. CMYK? Todos esses dois métodos, eles são para cor luz, que tem a cor luz e a cor pigmento. Isso. Né? E a cor luz, o CMYK seria uma tentativa de imitar a cor pigmento na vida real. Só que ela é uma analogia. Então, teoricamente, a gente sempre vai partir no pigmento do vermelho, amarelo, azul, branco e preto. Certo. Bacana. Puta, legal. Vocês perceberam O nível. Vocês perceberam o nível da conversa? Não, eu tô aqui, ó. Nós falamos até em molécula aqui hoje. Né? Eu tô olhando pra você, só que ao mesmo tempo aquele Homem-Aranha. É Homem-Aranha, não é? É o Aranha Black. Spider Black. Aí eu olho, tem ele me olhando e tem o teu. O zumbi. roxo. O zumbi. E o roxo e tem o o Visão, Visão, ali, Visão. né? Tá, mas aquele ali, ele tá perfeito. É uma pena que a gente. Ele tá muito é uma, perfeito, que não dá pra pegar. é uma pena que a gente não consegue mostrar. Eu até queria convidar o pessoal mais uma vez para quando acabar o podcast, quem estiver escutando depois, acessa o Instagram do Ulisses, do H-Art Studio, porque tem essa peça lá que é o Spider Black. E aí eu até queria contar um pouco dessa história, que foi muito legal, né? Nossa, Ulisses, você não sabe o sofrimento que eu tive. Não, então, por isso que eu. Você não Só que aí sabe. Por um segundo eu até esqueci. Aí eu olhava assim e falei, meu Deus, eu tenho que esquecer. Só que, ó, eu vou contar primeiro o meu lado da história, e aí depois vocês contam o lado de vocês da história, tá? Que eu acho sensacional. Bom, o Ulisses, ele acho que tinha um contrato com uma empresa, depois ele pode confirmar melhor a história, tá? Eu não fiquei sabendo exatamente qual o nível da negociação e tal, mas eles precisavam produzir uma peça, que era o Spider Black e tal, é ele em cima de um cemitério, assim, de uma lápide e tal. E ele me procurou e falou assim, primo, eu preciso que seja impresso desde o cenário até o Spider Black, todo. Preciso que imprima tudo. E, putz, preciso muito rápido, porque a empresa tá esperando, assim, assada, só que eu preciso com uma qualidade muito legal. Eu falei, não, beleza, manda pra cá. Vambora, topei. E aí eu comecei a fazer a impressão. Então eu fiz a impressão do Spider Black com resina, né? A gente fez em várias partes, então a gente fez toda a impressão usando resina no Spider Black. Só que o cenário era muito grande. E aí o cenário, então eu configurei as minhas impressoras de filamento aqui e aí eu imprimi com o filamento o cenário. Com todas as peças impressas, eu peguei e mandei para ele. E morreu aí. Para mim, a história morreu aí. Eu tava super feliz, né? Embalei tudo certinho para não quebrar e tal. E mandei e falei, poxa, fiquei feliz pra caramba, consegui ajudar eles, né? E acho que vai dar tudo certo, né? E aí, beleza, morreu aí. Tá? Morreu. Agora eles vão contar. Agora eles vão contar o lado deles da história. Aí depois de um tempo, o Ulisses me manda uma mensagem. Tainá, me manda seu endereço que eu preciso mandar um presente pro Murilo, mas não fala nada pra ele. Eu falei, ai meu Deus do céu, pra que ele vai falar isso pra mim? Justo pra mim. Só que ele não falou o que era, né? Não, ele não falou o que era. Eu falei, meu Deus, ainda mais eu, geminiana, curiosa. Aí eu assim, ó, eu preciso esquecer esse negócio, preciso esquecer. Nossa, mas eu fiquei numa vontade de falar pra ele, mas eu não contei. E aí agora... Agora eu queria que o Ulisses contasse, então, o lado dele da história, então. Como é que começou essa história do Spider Black?
A gente oferece lá no estúdio o processo do início ao fim. E aí tinha esse comissionador que ele queria um Spider Black. Aí a gente fez o conceito, desenvolveu com ele toda a história. Depois a gente fez a matriz, a escultura, e aí a gente precisava entrar na área de produção para fazer ele fisicamente. A gente mandou fazer o modelo 3D, e aí eu não estava conseguindo, eu tinha pouco tempo de experiência com a impressora de resina, e a nossa impressora de filamento não era muito grande, eu ia ter que cortar em muitas partes mesmo. Aí eu falei, eu preciso de alguém que consiga fazer isso com qualidade, que conheça de impressão 3D. Aí eu fui atrás do Murilo. Ele topou, fez para mim, e foi super solícito, foi tudo muito rápido, chegou tudo muito perfeito. Tanto que a base em filamento, a gente quase não precisou de acabamento nenhum. Foi juntar as partes, sumir com as emendas e tava show, parecia que era toda feita em resina. Aí a gente fez uma hora e eu conversei, sentei com o comissionador, ele falou assim, porra, muito bom. Eu falei, então, ficou muito bom, mas não foi a gente que produziu a matriz. Eu fiz uma parceria com um primo meu, que é do canal dele, aí mandei, fiz toda a propaganda, falei, então, você não acha que a gente consegue, porque ele era um grupo de colecionadores, né, um commission, e aí eles tinham uma peça de tiragem limitadíssima ali, eram para algumas pessoas só, eu falei assim, pô, não rola da gente fazer um a mais para eu mandar? Ele falou, não, show de bola, o trabalho ficou ótimo, pode fazer, autorizou, e aí eu precisava mandar. Só que na correria de resolve isso, manda e-mail para não sei quem, eu pedi o endereço e esqueci de contar a história, né? Esqueci de falar. Só falei Não, assim, e ó, aí ele me deixa curiosa, né? E aí, você não sabe. Os dias que eu ficava em casa, cada vez que tocava o interfone, que era o correio, eu falei assim, ai meu Deus, é o negócio do chegou. Ulisses. Chegou. E nada desse negócio aparecia em nada. Até que um belo dia você falou assim, ó, já postei, o negócio de rastreamento tá aqui. Aí eu entrava pra ver, eu falei assim, você quer saber? Eu vou desencanar, porque senão eu vou acabar contando. Né? E aí, quando você falou assim, ó, vai chegar, acho que você falou, né? Mandou pra mim, vai chegar hoje. Aí, e eu falei assim, eu preciso estar em casa, eu preciso estar em casa hoje pra ver o que é esse negócio, gente. Aí a gente até gravou um vídeo. E aí, por exemplo, E ele assim, você sabia? Eu falei, sabia de tudo. e eu comecei a desconfiar porque ela tava muito em cima de mim. Aí ela veio com o celular. Eu falei, o que que tá acontecendo? Ela nunca quer ver o que chega do correio, né? Aí eu falei, o que será que é? Aí na hora que eu peguei, eu vi lá o Ulisses. Eu falei, nossa, o Ulisses, o que será que ele mandou pra mim? Que eu tinha até esquecido já, né? Nem lembrava mais. Falei, o que será que ele mandou pra mim, né? E ela com o celular assim, meu Deus. Aí foi até engraçado, porque aí ela gravou, depois eu abri uma live no Instagram pra fazer um unboxing pra quem tava assistindo comigo na live. Então foi super emocionante, assim. Aí eu abri, a minha reação foi super verdadeira ali também. Eu não tava sabendo, Não, eu e abri, é muito pesado o negócio. era E muito a caixa pesado. grande, né? Porque a gente botou muito isopor para não quebrar. Sim. Sim. E aí, assim, resumindo, eu tenho uma edição mega, hiper, ultra limitada do Spider Black, que pouquíssimas pessoas têm. E a minha mão até tremia, assim, na hora que eu tava abrindo a caixa, assim, minha mão até tremia. Eu até deixei cair uma parte, assim, ele até chegou a trincar um pedacinho, assim, mas eu colei, daí arrumou. E hoje ela tá aqui no meu... Depois você pode mostrar no Instagram. Ele tá aqui no meu cenário, eu posso até mostrar depois no Stories e tal, pra relembrar. Porque, cara, a pintura, o acabamento e a pintura Não, dessa perfeito, peça perfeito. é assim, é algo surreal. É uma coisa que você, assim, perfeitamente acharia numa loja. Numa loja. Tipo, loja Não, nível. e é assim, é de muito valor, porque o negócio é muito bonito, É. ele tem um peso, né? São detalhes. Só pra sim. você ter ideia, ele tem um até rato. grama, tem até grama o negócio. Não, ele tem um rato que tá em cima da lápide. Você consegue ver o olho do rato pintado, tipo, o olho Não, do ele rato. é perfeito. Sério. E assim, ó, eu olho aqui, parece que ele tá olhando assim pra mim com uma cara assim. Tem lama, é como se fosse um dia chuvoso, a lama tá molhada, então tem a lama molhada. É um negócio surreal, assim. E aí O conceito é a capa da HQ, que do momento que ele luta com o caçador, né? Meio que morre, e aí o caçador enterra ele. E aí ele acorda e sai do caixão e se pendura na lápide. Essa é a cena da capa do quadrinho, é que eles queriam a escultura. Pô, Entendi. ficou animal. E aí eu tenho uma dúvida. Por exemplo, essa peça, quanto tempo que demorou pra ficar pronta? Nossa. Tirando a impressão 3D. Foi toda de impressão, foi isso? Porque pensa o seguinte, eles fizeram uma matriz
Eu usando entendi. Aí impressão depois 3D. faz os moldes. Aí eles isso. tiveram que tirar o molde uma a uma na resina, no Uhum. silicone na resina. E depois, eu não sei quantas peças foram na tiragem, mas eles tiveram que pintar todas, uma a uma. Sim. E Então, Todas as aí, peças são e feitas aí uma por uma, elas não saem todas então, iguais, era né? isso que eu ia falar. Por mais que você tenha a mão sabe? treinada. Sai? Ah lá, ele falou que Sai. Não, sai. ok, mas eu quero dizer assim, por mais que você tenha a mão treinada, cada peça é Aham. única. Cada peça é única, Ah, porque claro. foi pintada Sim. num momento diferente, né? Apesar de que o seu olho não consegue perceber. Mas cada peça é uma peça Sim. única, Ó, porque eu foi vou- o pintada. pessoal Vamos tá supor que pedindo. elas têm aí 98% de similaridade, mas todas elas têm alguma particularidade que é Que só aquela legal, peça. legal. Ó, eu me Inclusive, comprometo O a. pessoal tá pedindo pra mostrar. Eu vou tirar uma foto e vou colocar na câmera. Só pra eles terem uma ideia do que nós estamos Tá, falando. é que assim, muita gente escuta o podcast depois e não vai ver. Ah, Então eu sim, mas quem convido, tá aí, né? eu convido quem para está que ouvindo só. eu convido para que ou vá no Instagram do Ulisses ou acompanhe os stories lá. A gente vai postar depois ali para o pessoal ver, porque realmente vale muito a pena. É uma peça que ficou incrível. Veio até com certificado de autenticidade, É verdade. numeração da edição limitada, sabe? É um negócio assim Ó, que vamos ver se dá pra mostrar sou aqui. felizão. Vamos ver, pessoal. Inclusive, eles resolveram Calma aí. É que a fazer. foto não vai fazer jus Não, à calma aí. realidade, Não, mas mas aí depois a gente só para mostra no Instagram. só para Espera o aí. pessoal ter uma ideia. Pode ir falando. Pode ir falando. O comissionador dessa peça é o Barões Collectibles, que chama, né? É um grupo de colecionadores, e eles resolveram fazer disso uma coleção. E aí o pessoal agora a gente está desenvolvendo a segunda peça dessa coleção, depois do Homem-Aranha. E aí vai ser a próxima peça é o Craven. O bichinho tá ficando bonito. Que legal, bacana. E vocês estão postando o processo? O pessoal consegue acompanhar? Não, por enquanto não. Legal. O primeiro a ver e aprovar é sempre o dono da peça. Legal. Bacana. Eu tô olhando aqui no vídeo aqui. Deu só pra ter uma ideia, mas ficou tudo super desfocado, não deu pra ver. Então, a melhor Mas coisa valeu a intenção. é entrar lá e ver, porque a foto tá em alta definição. E tá? aí ele não me respondeu. Respondeu? Quanto tempo demorou? Não, você quer saber desde do processo de criação do conceito Claro. até De ter a tudo, primeira sim. peça pronta? Sim. Tudo. Ah, cara, eu acho que foi aí que uns 8 meses, mais ou menos, Nossa. por aí. O bagulho é doido. Pra ter uma peça pronta. A matriz, Isso, A né? matriz. pra gente ter ela pronta. Fez os moldes, pegou a matriz, fez os moldes, tirou a primeira e pintou. Meu Até aí Deus. mais ou menos uns 8 meses. Foi um Bacana. longo processo. Ó, temos mais perguntas aqui. Vamos lá. E aí o pessoal, pelo que eu percebi, o pessoal usa mais o PLA aqui no Brasil, né? Por conta, acho que das Aham. impressoras abertas, né? E Sim. eu acho que é uma grande dúvida do pessoal a questão do acabamento no PLA e tal. Aí o Sami, ele tá Uhum. perguntando assim se tem alguma tinta que é melhor para pintar PLA, você pode usar qualquer uma, tal. Não foi exatamente essa a pergunta dele, mas eu tô dando uma adaptada aqui para abranger um pouco mais. Aham. Então, eu sempre falo pro pessoal o seguinte: a tinta, ela não interfere. Qual tinta, né? Ela não interfere muito no material em si, porque a tinta, ela não tem contato com a superfície do material. Então, se eu estou pintando ABS, PLA, PETG, nylon, fibra de carbono, você sempre vai ter que botar um primer, que é o material de aderência entre a superfície e a tinta. Então, a questão não é em si a tinta, e sim qual é a base, né? Qual é o primer ideal para aquele material. Perfeito. No PLA, que é o que o pessoal mais usa, normalmente a gente trabalha com esse primer normal, acrílico, que vende em spray. Você pode usar o de modelismo, que é o que vende em potinho líquido para uso no aerógrafo. Ou as tintas a gente pode falar a marca, Murilo? Pode falar. Pode, e a gente pede um patrocínio também, né? Exatamente. As tintas da Color Gin, que é a Urban Art, a linha específica, essa linha específica, e as da Tech Bond, elas têm uma excelente aderência em cima do PLA e do ABS, tá? Então, eu estou de uma cidade que eu não estou conseguindo achar primer direito, tá difícil,
pode usar essas tintas. Elas têm o mesmo grau de aderência, tanto no plástico quanto na tinta acrílica, do que os primers propriamente E ditos. quem não acha na cidade, pô, o Mercado Livre entrega em um dia praticamente. Então, Também. Né, Sim. dependendo da cidade, a gente entrega no mesmo dia, né? então Só tem que pega no ficar Mercado Livre. atento que essas tintas elas são muito mais finas, porque elas não são feitas para cobrir imperfeição. O primer ele é muito mais grosso do que a tinta. Certo. Então, você tem que lembrar disso, que, tipo assim, quem usa o primer para dar a última finalização e alisadinha na sua peça, não vai conseguir fazer isso com essas tintas. Ó, você já até respondeu, meio que respondeu já a pergunta do Donizete, porque ele emendou logo embaixo dessa pergunta que o Sami fez, se existe algum primer que é melhor, né? E aí, assim, eu vou falar aqui, eu não sei se eu sou preguiçoso ou não, mas eu gosto muito de usar o primer da, acho que é Collagen, né? Aquela de spray. Aham. Eu gosto Aquele muito de, verdinho cinza, né? eu gosto muito de usar ele, assim, porque eu acho ele muito fácil de aplicar. Você aplica Sim. ali algumas camadas e fica muito bom. Então, eu não sei. Aham. Não sei se é mais fácil do É muito que. bom. Eu sei que tem muita gente que usa no aerógrafo, né? Que eu acho que o pessoal Sim. prefere também. Então, eu não sei. Pra quem tá começando, o que você indica mais? Ó, se você está começando no meio da pintura, eu não indico começar com a peça muito intrincada em detalhes. Se você está começando, você está no começo, se você está com uma peça mais simples em detalhamento, vai no primer em spray, porque aí você não precisa adquirir um aerógrafo, um compressor, você não precisa parar um tempo para estudar como é que usa o aerógrafo, como é que dá manutenção, limpeza. O primer para aerógrafo ele é mais caro que o primer em spray. Então, para que você tenha maiores chances de sucesso, de terminar uma primeira peça e partir para a próxima, faça uma peça mais simples e use um primer em spray que você acha em loja de material de construção. Perfeito. E o Christian tá pedindo um salve lá pra turma da mentoria também. Ah, salve para vocês. Que bom que vocês estão aqui assistindo também. A galera tá em peso aqui, tô gostando de ver, pô. Tá, essa mentoria tá ótima, cheio de um pessoal muito dedicado, cheio de gente boa. Legal, legal pra caramba. E uma outra dúvida também que o pessoal às vezes tem, né, é em relação à tinta automotiva, né? Sim. Que aí, como você já explicou, na verdade eu nunca tinha pensado por esse ponto, né? Por isso que é bom a gente falar com o professor, né? Você tá vendo que beleza? É, lógico. Eu nunca tinha pensado por esse lado, que a tinta, de fato, não tem contato com a peça. Olha só que legal. Porque muita gente fica na dúvida, mas por que eu tenho que usar esse tal de primer? O que é esse primer que todo mundo Eu ia te fala? perguntar agora, por que eu tenho que usar o primer? Só para esconder a base, é isso? Que na verdade o primer, eu vou deixar o Ulisses falar, ele tem, falando bem resumidamente, assim, duas funções principais, é isso? Uhum. Ele deve ter mais funções, mas eu conheço duas principais. Então, explica pra galera aí essa questão do primer. Porque o primer, pra mim, é uma tinta cinza. Então, Então, não vai fazer diferença nenhuma, ué. O primer, ele é um preparador, né, da superfície que vai ser pintada. Então, ele tem a dupla função, como o Murilo disse, de tirar determinadas imperfeições, aqueles últimos risquinhos da lixada mais fininha que você deu, e promover a aderência da tinta acrílica. Porque, por exemplo, no caso da tinta acrílica, ela é uma tinta muito frágil, ele é um pigmento muito frágil. Então, se você pinta a peça e passa a unha, ele sai, ele arranha, né, com facilidade, antes de você dar uma envernizada nele. Porém, se não tiver um material que vai grudar essa tinta no plástico, se você pintar o primer direto na peça, mesmo invernizando, ela vai descascar com muito mais facilidade desse plástico. Porque o plástico, por ser inerte, mesmo ele sendo poroso, a tinta acrílica ela não adere com facilidade à superfície do plástico. Já o primer, que não é uma tinta, é um produto químico, ele adere no plástico e a superfície dele é como se fosse uma cola sem ser cola, né? O Harry Potter sem ter Harry Potter. Entendi. Ele vai ser a cola para os dois lados, tanto para a tinta quanto para o plástico. Entendi. Perfeito. Interessante. O Emanuel, ele tá falando assim, nas próximas lives, deixa a integração do telefone, né, que a gente tem. Ô, Emanuel, eu já li isso, mas é muito pra minha cabeça. Não, lembra que a gente mostrava no telefone e tal, lembra? Ah, não, eu sei, mas aí eu que tenho que mexer aqui, aí fica muito. Só que é que, na verdade, o intuito da live é mostrar a gravação do podcast, porque, na Sim. verdade, o podcast ele vai ser ouvido, né? Então, a gente não dá tanto foco na visão, na verdade, né? Sim. Mas é mais por isso, tá? E Vocês são os convidados do nosso backstage.
Exatamente. Vocês, Isso. vocês que estão acompanhando a live, a gravação aqui do podcast com a gente, na verdade, São vocês, convidados especiais. vocês estão na primeira fila da plateia aqui. Vocês são, Que honra! vocês estão É uma cadeira honra. VIP, porque vocês estão podendo mandar pergunta. Essa pergunta de vocês vão ser ouvida depois. Então, é isso. Quem acompanha a gravação do podcast pode fazer pergunta, pode participar. Vocês Então, o estão intuito vendo é aqui isso. a produção fazer as presepadas. Exatamente, Né? exatamente. Isso aí. Agora tem uma pergunta aqui do Hero Action Figure que eu acho essa pergunta muito polêmica. Ela é super interessante. Eu já sei a sua resposta, porque a gente já conversou sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, tá? Ele tá falando o seguinte: é possível conseguir um bom acabamento pintando as impressões somente no pincel? E você indica a tinta acrílica ou a PVA? E aí eu já vou emendar uma minha também. Qual que é a diferença da acrílica para PVA? Ixi. São três perguntas, hein? 3 perguntas. Vamos na primeira, então. Dá para ter um bom acabamento no pincel? Sim, dá. Explico o porquê? Por favor. É totalmente possível. O aerógrafo, ele surgiu para agilizar esse processo. Ele surgiu para adiantar o processo de pintura, para que você consiga fazer superfícies suaves e transições mais suaves, com menos tempo, menos esforço. Mas é possível fazer tudo que é feito no aerógrafo com o pincel, o que vai exigir de você muito mais técnica e controle manual, porque você vai ter que ser capaz de trabalhar o pincel com a suavidade da deposição do aerógrafo. E aí isso requer que você tenha mais prática para que a sua mão consiga reproduzir essa suavidade. Você precisa entender um pouco mais de pincéis para saber qual é o pincel certo, fazer a manutenção regular do seu pincel para que ele tenha a maciez necessária para você fazer essas transições mais suaves e entender esse processo de construção de camadas, de diluição de tinta e de usar o material correto para que você não deixe marcas do pincel ao longo da pintura. Mas é completamente possível você fazer a pintura do início ao fim, 100% no pincel. A maioria das peças de miniatura são feitas completamente no pincel. Hoje em dia existem aerógrafos muito mais refinados, que eles têm pontas muito mais finas e você consegue fazer pequenos detalhes nas miniaturas. Mas majoritariamente tudo no pincel. Beleza, essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta: acrílica ou PVA? Tem alguma melhor do que a outra? Tem. Na verdade, não tem, porque não há essa escolha. Não usem a tinta PVA, usem a tinta acrílica. Certo. Por quê? A tinta PVA, ela é uma tinta de artesanato. A principal diferença da tinta PVA para a tinta acrílica é que a tinta PVA, ela cria um filme em cima da peça. Quando você pinta e ela seca, ela cria uma película. Essa película, ela é o canal para rachar depois. Principalmente se você não consegue fazer camadas ultra finas com ela. Se você é daquelas pessoas, por exemplo, vamos supor que você está pintando um cartoon, que é uma coisa que a gente esqueceu de comentar lá atrás, que essa construção de camadas, ela depende da técnica e do tipo de estilo que você está aplicando na pintura. Então, vamos supor que nós estamos fazendo uma peça com cel shading. Cel shading é aquele estilo de pintura onde imita o anime. Sabe, a cor ela é muito blocada, a sombra ela é demarcada, não tem degradê. Todas as áreas de cor, Só elas lembrar são do Dragon delimitadas Ball. com uma linha viva. Isso, é Dragon Ball. Inclusive, a maioria das peças em cel shading são do Dragon Ball. É. Então, naquele processo, você pode e deve cobrir muito bem com aquele tom que você está usando. Não tem a construção de camadas. Porém, você tem que conseguir cobrir sem marca de pincel, né? Então, de qualquer forma, você vai fazer camadas. A diferença é que você vai fazer camadas com a mesma cor. Meu Deus. No processo do PVA, se você está fazendo isso com a tinta PVA, provavelmente a sua pintura vai rachar depois. A tinta PVA ela não dilui, então, pelo fato dela criar esse filme, a estrutura molecular dela agarra um pigmento no outro. Então, quando você dilui, você meio que arruína a chance dela de tentar se ligar e formar essa película. Né? A tinta acrílica, se você raspar ela,
ela esfarela. A tinta PVA, não, a tinta PVA vai saindo lasquinhas, assim. Às vezes, dependendo se você aplicar muito calor, você consegue até depilar ela, assim, como se fosse um... É aquelas Enfim, peças que a gente compra no Xing Ling, né? Vamos resumir aí. é, ela tem mais brilho que a acrílica, ela não é muito fosca, e o brilho no lugar errado, ele atrapalha a visualização da pintura, né? Então não é legal você trabalhar com uma peça que tenha, uma tinta que tenha muito brilho. É legal você dar brilho aonde você quer que o brilho esteja, trabalhar com uma tinta fosca. Então eu não recomendo usar tinta PVA, e assim, se você provavelmente vai ver alguém na internet que faz pinturas muito boas com a tinta PVA. Mas o que você tem que entender é que a pessoa que fez, provavelmente ela é muito boa. E ela soube o que ela estava fazendo, porque é possível você pintar com diversos materiais. A gente usa tinta acrílica. Numa mesma peça, você pode ter a mistura da tinta automotiva com a tinta acrílica, com giz pastel, com maquiagem, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, é possível pintar com a PVA? É. É indicado? Não, porque a chance de dar ruim é muito grande. Você vai ter dificuldade para diluir, você vai ter dificuldade para trabalhar com as camadas, para controlar o brilho dela e para manter ela intacta por longos anos depois. Bacana. Ah, Tem uma pergunta aqui muito interessante também do Uhum. Emanuel Campos, que ele está perguntando em relação se é verdade, se não é. Tem um papo que o pessoal fala do Hum. material pintado, às vezes criar um gás e esse gás trinca a peça. Você já ouviu falar sobre isso? Então, esse gás, normalmente, a gente falou há pouco que o primer, ele é o agente de aderência que vai entre a peça e a tinta. Esse primer, e muitas vezes a própria peça, vão liberar solventes. Então, vamos supor que no processo de... Você fez uma impressão na resina. Essa, por mais que você tenha limpado e esperado o álcool evaporar, sempre vai ter algum resíduozinho lá dentro dela e na superfície, que pode ser que ele interaja com o primer. Então, individualmente, eles vão em algum momento soltar algum grau de solvente, seja da própria resina, seja do álcool que você usou para limpar a resina, seja do primer ou da interação entre eles com a tinta. Esse é o gás que o pessoal fala que às vezes ele vai reagir com a tinta que vem de dentro para fora da peça. São os solventes dos produtos químicos utilizados antes. Em alguns casos, a aplicação do verniz pode reagir com a tinta ou com algum agente contaminante que estava presente ali na peça, que possa também gerar esse processo de racha. Só que não é tipo igual a gente imagina que ele fez uma bolha e essa bolha estufou a tinta não aguentou essa esticada e ela rachou. A reação química entre esse solvente e essa tinta fez com que os pigmentos se contraíssem ou se realinhassem de forma esquisita, não esperada. Isso vai fazer com que a tinta se desmanche e dê essas rachaduras. meu Deus do céu, você Entendi. percebe que não é só chegar lá e pintar, né? Tem que saber Inclusive, coisa de química também. já aconteceu comigo em algumas peças de sofrer rachadura. Aham, Na verdade, foi uma coisa até que você mesmo me falou um tempo atrás, que é a questão da oleosidade, que muita gente às vezes ignora isso. A nossa sim. mão, a nossa pele tem muita oleosidade. Então, quando a gente está manuseando uma peça com primer, se a gente de Aham, repente não dá uma lavadinha com detergente, né? Alguma coisa assim, para tirar isso. essa oleosidade e já começar a pintar, essa Aham, oleosidade pode causar a trinca também ali, pode causar uma rachadura ali sim. na pintura também, né? Que aconteceu comigo Aham. também aqui. Sim, ela impede, inclusive, que a tinta adira, né? Não existe o adira, mas vamos usar vamos normalizar o adira. Adira, vamos normalizar o Adira. E aí, é, como é que a gente identifica que foi a gordura? Quando você pinta a tinta, ela naquele ponto ela se afasta. Ela cria uma barreira ali, porque ela não vai conseguir ficar, a peça, a camada de tinta com água, ela não vai conseguir ficar naquela região engordurada, então ela escorre para a beirada da mancha. E aí cria aquelas bolhas. Por mais que você pense, vou dar uma camada, vou dar a segunda, na terceira provavelmente vai cobrir, mas lá na frente isso vai dar problema. Então Por você Olha, isso tem que que é muito pensar. comum a gente ver as pessoas que estão pintando peças menores, elas estarem presas num palito, num ganchinho, alguma coisa, para você não ficar tocando a peça. Então você tem que pensar também o ambiente que você tá, aonde você tá Sim, pintando.
Sim, né? vamos É, supor que você porque tá pintando poeira é a no... mesma coisa. Poeiras, É, né? aqueles negocinhos que ficam no armário automático, jogando um cheirinho no ambiente, Aham, aqueles aquela tipo névoa, difusor, ela... né? Isso, aquele produto é à base de óleo, ele garra nas coisas também. E Nossa. voltamos. Voltamos. Voltamos Deixa e voltamos com tudo, hein? travou tudo aqui, sei lá o que aconteceu. Mas agora voltamos e voltamos com tudo. É, Eu voltamos. tinha, eu tinha uma pergunta. Eu não sei até onde você escutou. Você tava falando. Eu não sei até onde cortou aí pra você. Até onde cortou, você lembra? Ixi, A gente Então tava falando do eu vou PVA, refazer a né? minha mas eu não pergunta, lembro de então. nenhuma Na pergunta. verdade, a gente tava falando do PVA, do por que que a tinta rachou, do óleo, da luva, Da você luva, é perguntou. porque ele tinha falado, você tinha falado da questão da oleosidade da pele, certo? Isso. E se a gente Uhum. usar luva, dá na mesma? Não, aí ajuda bastante. Entendi. Só que eu não gosto da luva porque ela me tira um pouco da sensibilidade na hora de segurar o pincel. Mas Entendi. é perfeitamente plausível. O ideal mesmo é dar aquela lavadinha na peça Vou com começar a pintar, detergente. dá o banhozinho, deixa secar bem e Legal, mete bronca. bacana. Antes da gente cair, né? Tinha umas perguntas aqui relacionadas com pincéis. Se você pode dar Aham. alguma dica Ah, pro estavam pessoal. perguntando sobre marca, né? Recomendação de. É, tipo, se você pode indicar pincéis e tal. Então, pincéis, primeira questão básica, se você está começando, você pode começar utilizando pincéis de cerda sintética, que eles são mais baratos, de menor durabilidade também, né? Mas são mais baratos para quem está começando, você praticar, porque o que acontece? O pincel, ele é um produto consumível, ele vai acabar, você não vai comprar o pincel e 30 anos depois você está usando aquele pincel, tá? O atrito com a peça que gasta a cerda, então as cerdas vão ficando mais curtas, elas vão ficando mais abertas e mais ralas, você vai perdendo as cerdas. Então, não adianta começar investindo rios de dinheiro, porque pincel, ele pode ter pincel de R$ 1, que é aqueles pincéis de construção, até pincel de 200, 300, R$ 500. Então, não precisa meter o doido, dá para começar utilizando pincéis de cerda sintética, tem uns de muito, muito bons no mercado. E aí você vai introduzindo os de cerda natural, que são um pouco mais caros, você já vai ter um pouco mais de cuidado, vai fazer eles durarem um pouco mais. Hoje em dia, aqui, marca nacional boa, a gente tem a Condor, que são pincéis mais genéricos, assim, de uso para peças maiores, um pincel chato, uma ponta redonda. Se você quer um pincel um pouco, estão mais ou menos na mesma faixa de preço, mas com uma qualidade superior, um pincel um pouco mais profissional, digamos assim. São os pincéis da Ceramic. Começa e termina com K, a marca. Eles são os pincéis, eles têm uma pegada no cabo um pouco mais ergonômica, eles têm as pontas um pouco mais finas e bem trabalhadas, então comprar pincéis de detalhes da Ceramic é muito bom. Eles vão estar aí, dependendo da cidade, na faixa dos 15 aos R$ 30, vão ficar aí dentro desse meio. Se você já é uma pessoa que pinta e você está procurando pincéis mais profissionais, aí você pode passar para a Rafael, que é uma marca russa, a Winsor e Newton, que são marcas que a gente encontra aqui no país, já em lojas especializadas de arte, não é em qualquer loja que você acha, mas são pincéis melhores, eles têm uma qualidade de cerda melhor, vão segurar a ponta boa por mais tempo, mas em compensação são pincéis com valor agregado um pouco mais alto aí, que vão dos seus R$ 60 aos 150. Nossa, bem Então, caro. aí vamos lá. Você já até meio que respondeu, mas comprar um pincel mais caro, que teoricamente é melhor, não vai fazer de você um bom pintor, certo? É na verdade o contrário. Sim, Porque, tipo, porque A pessoa tem que ter o dom pra na pintar. É que é verdade. verdade. Você imaginou eu pintando uma peça? O que Não, que eu vai vou fazer sair? um é comparativo. completamente possível. Ah, não faça Eu vou isso. fazer um comparativo com um instrumento musical. Aham. Nós temos, por exemplo, uma guitarra, sei lá, Stratocaster qualquer, e nós temos uma Fender. Uhum. Aí, né, putz, é uma Fender, é uma Fender. Só que, tipo, a Fender custa muito mais caro do que uma genérica, né, uma Michael, sei lá. Sim. E
E aí pessoas agora estão nesse determinado momento. Nossa, o Murilo entende de guitarras também. Olha que legal. Tipo, Então, a dona de casa já ia falar marca de sabão em pó. você tá vendo? Você tá quase casada com o Rodrigo Hilbert. Se bem que não, o Rodrigo Hilbert eu não tá bem falado essa semana. Eu escutei você Exatamente. falando, você ouvindo. E eu Deve achei. ser tudo mentira, porque Calma aí, ele eu vou é fazer uma lindo. pausa aqui agora no assunto de acabamento e pintura, porque agora eu quero retomar aquele Ele é assunto. o cara. Eu quero retomar aquele assunto da feira, do Ah. congresso. Ah, Que agora eu quero pontuar isso para os nossos ouvintes aqui, que estão Ah. escutando. hum. Que, com todo amor e carinho, né? Levei ela para São Paulo para ela ir num congresso, que ela falou, nossa, eu vou estudar. Nossa, eu vou. Peraí, não. Vamos reformular aí. Calma. A gente já ia pra São Paulo. Deixa eu falar. Calhou de eu ter o congresso. Eu falei, então vamos 3 dias antes. Né? Calma. Ah. Você tá parecendo o debate da Globo aqui. Ah. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Respira. Deixa eu Vamos falar. lá. Senão a voz encavala e ninguém escuta ninguém. Calma. Então vamos lá. Levei ela pra São Paulo pra ir no congresso. Todo amor e carinho. Ela, nossa, tá muito cansativo. Eu tô estudando demais. Eu tô. No final, No final, não. No segundo dia. eu vou lá. Daí do nada eu vejo ela com uma foto com o Rodrigo Hilbert. Nossa, Ué. que homem. Que homem. Mas o que tá acontecendo, né? Que homem. Né, Sônia Abrão? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu sem entender. Que homem. O que tá acontecendo? Eu pensei, né? E ela lá, toda babando o ovo lá pro Rodrigo Hilbert. Né? Lógico. Aí, pra quem tá avoado, pra quem tá fora da internet essa semana e não tá sabendo o que eu tô falando, Rodrigo Hilbert essa semana Ele não comparece. foi falado ao vivo pela esposa dele, Fernanda Lima, que ele não comparece. Mas não importa. Ele lava, cozinha, Ele faz passa, tudo, gente. compete. E Ele faz finalmente, tudo. nós, meros mortais, achamos uma coisa que o Rodrigo Hilbert não faz, que é comparecer. Não importa. Então, Não importa. É um mero Por detalhe. isso- Só deve ser só essa semana. olha que ele o não tá tamanho, comparecendo. olha o tamanho, Ele deve estar de TPM. olha o tamanho do desvio que a gente fez no assunto aqui agora. Você reparou, né? Mas Que a eu gente tinha uma aqui- pergunta. Não, calma que nós estamos fazendo um comparativo aqui dos pincéis. E o que tem a ver o Rodrigo Hilbert? Então, porque eu falei que o pessoal agora, eu tava fazendo um paralelo de guitarra. E aí o pessoal tá falando, nossa, ele sabe entende de guitarra Nossa também. Senhora, onde né? você foi parar, hein? Pois é, por isso que eu falei, olha o tamanho do desvio que a Usa o gente pegou. Rodrigo Hilbert. Não Pois adianta você ser casada com o Rodrigo Hilbert, você não vai saber usar todos os talentos que ele possui. Nossa Senhora, meu Deus. É Você isso. não conhece ele pessoalmente. Mulheres, cadê vocês aí no chat? Mas, ó, é isso, vocês entenderam? Não adianta você pegar o Rodrigo Hilbert dos pincéis se você não vai saber usar. Já bem, Então, você não escuta esse podcast? um beijo, Rodrigo Hilbert. Venha participar um Você dia é aqui. o homem. Se é o você homem. está ouvindo a gente hoje, Rodrigo, compartilhe nas suas redes sociais para a gente ter certeza e marque a gente no Stories, Isso. por favor. Exatamente. Eu posso fazer minha pergunta? Pode. Pode. Ulisses, você tinha falado sobre Sim. maquiagem, certo? Uhum. E às vezes você coloca maquiagem na peça que você tá fazendo. Sim. E aí eu quero saber, tem assim, alguma marca específica, você tem que fazer alguma preparação, ou você pega lá a maquiagem e já passa direto na peça e tá tudo bem, você não precisa passar nada depois, ou antes. Então, marcas de maquiagem, Qualquer uma, você pode usar até a Não mais entendo. xing-ling. sim, compre da mais barata. Nossa, Porque normalmente coitada a gente das vai peças. usar a gente vai usar para fazer algum detalhezinho ali. Normalmente a gente utiliza coisas em pó. Porque o que acontece? Ela é muito comum para fazer algumas questões das feições do rosto. Porque se você não está trabalhando com aerógrafo, tanto a maquiagem quanto o giz pastel te permitem alguns trabalhos ali, assim. Obviamente não vai utilizar nada oleoso, tipo um batom, rímel, essas coisas não. Quando eu falo maquiagem, eu estou dizendo pó de sombra. Entendi. Então, Tipo blush, Você pó. Isso. Entendi. Vai fazer, por exemplo, você está fazendo um personagem que ele é um senhor meio cadavérico e você quer fazer super olheiras roxas. Você pode fazer com a tinta acrílica, você pode fazer com washes, ou você pode fazer com maquiagem. Pegar com um cotonetezinho e esfumar um roxo ali, fazer uma vermelhadinha na bochecha. Dá para fazer várias coisas. A única coisa que você tem que tomar cuidado é passar um verniz antes na superfície ali para você proteger a pintura, porque você vai abrasar com o material ali.
e depois que você fez, você tem que aplicar um verniz para segurar, porque senão qualquer coisinha que você esbarrar vai desmanchar a pintura. Foi o que eu Então, verniz para pensei. segurar antes e depois. Entendi. Vamos falar um Legal. pouquinho da diferença do verniz também, que eu acho interessantíssimo, e muita gente confunde isso. E é um negócio que, assim, quando eu vejo que a pessoa postou, me dá até um suadouro frio assim, e eu falo, ai meu Deus, eu não acredito. Que a peça, às vezes, a pintura tava bonita, só que aí a pessoa, pra finalizar, ela colocou um verniz brilhante. Aí vamos imaginar uma pintura de pele. A pessoa fez a pintura de pele, e aí ela vai lá e aplica aquele vernizão brilhante em cima da peça, assim. Aí a pintura tava bonita, mas na hora que ela colocou o verniz, aí acabou com tudo, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho da diferença do verniz brilhante pro fosco. Então, por que a gente normalmente se fala no mercado sobre o verniz, o uso do verniz fosco? O brilho, quando você está fazendo uma pintura, que você está pensando nas camadas, você está pensando na iluminação que você quer reproduzir naquela determinada peça, você vai trabalhar todas essas questões, essas informações na tinta. Então, a sombra, você vai pintar a sombra, a luz, você vai pintar a luz, os meios tons, a ambientação. Quando você termina todo esse trabalho, se você terminar com um verniz brilhante, o brilho vai ficar, quando você olhar para a peça, ela vai fazer um haze branco em cima do reflexo do ambiente, que você não vai conseguir enxergar a cor. Então você fica assim, mexendo, ou você mexe a peça, ou você se mexe para tentar sair do reflexo, do ângulo de reflexo da luz, para você conseguir enxergar o trabalho que foi feito ali por baixo. Então a gente aplica normalmente o verniz fosco, que ele vai fazer a proteção sem interferir na visualização das cores. O verniz brilhoso a gente deixa para lugares pontuais. Por exemplo, a gente comentou mais cedo sobre a peça do Homem-Aranha, a gente vai ter o brilho na lama, na chuva, porque ali eu quero que tenha o brilho. Então, ali embaixo, a intenção não é que você veja o processo de pintura ali embaixo, é que você veja o brilho. Eu estou fazendo uma mulher gato, e aí eu pintei o couro de preto e taquei o verniz brilhante. Eu não preciso fazer trabalhos de pintura ali para simular a luz. Eu posso usar o verniz brilhoso, e ele é recomendado nesse caso, para trazer o realismo do couro. Então, a gente deixa o verniz brilhoso para as regiões aonde a gente quer brilho, para mimetizar alguma coisa da vida real, entendeu? Eu mesmo, eu não sabia muito quando eu comecei a respeito do verniz fosco, né? Ele não é tão fácil de encontrar, pelo menos aqui na cidade, ele não é tão fácil de encontrar. Eu acabei encontrando em lojas de artesanato ou mesmo comprando pela internet, porque em loja de casa, assim, de pintura, loja de tinta, assim, normalmente você encontra muito fácil o verniz com brilho, né? Isso. Agora, o fosco, e eu gosto muito de usar o in spray. Eu sempre, tanto o verniz quanto o primer, eu gosto muito de usar em spray, que eu acho muito fácil. Eu acho mais fácil aplicar. Eu acho que eu tenho um controle melhor aplicando com spray do que com aerógrafo. Ou com um compressor, por exemplo. Que eu acho que com o compressor e o aerógrafo, né, ou uma pistola de pintura, alguma coisa assim, você tem que ter um controle maior. Talvez eu não tenha adquirido esse controle e talvez eu tenha adquirido esse controle com o spray, de repente. Eu não sei. Né? Sim. E aí eu gosto mais de usar. O spray ele é muito similar ao aerógrafo, né? Só que no aerógrafo você consegue controlar o tamanho da área que está sendo coberta. No spray isso é um pouco mais difícil. Mas você consegue compensar com a velocidade com a qual você aplica, com a distância da peça. Você provavelmente se adaptou melhor ao uso do spray, e aí é uma questão de gosto. Você consegue exatamente o mesmo resultado no aerógrafo ou no spray. Exatamente. E, aliás, eu queria deixar uma indicação aqui de um verniz que eu estou usando atualmente. Ele é caro, mas foi um dos melhores verniz que eu já usei aqui no canal, assim, de teste. Posso não ser a autoridade no assunto, mas para mim foi o melhor que eu já usei. Tá? É aquela tinta da Rust-Oleum. Você já ouviu falar? Ela é importada, né? Se escreve Rust-Oleum. se escreve R-U-S-T Oleum, né? Né? Rust-Oleum, né? E foi uma das melhores que eu já usei. E ela tem dupla cobertura, ela cobre 2 vezes mais e ela seca extremamente rápido. Assim, cara, eu comprei sem querer, não sabia, comprei sem querer, fui testando, assim, pra teste mesmo.
E quando eu usei, eu fiquei encantado, cara. E agora eu tenho usado bastante aqui também, porque funciona muito bem. Então já fica uma dica aí pro pessoal. Que nem eu falei, não é algo barato. Então se você tá Sim. começando, não compre, porque você vai gastar um pouquinho mais caro aí do que um verniz Uhum. comum, né? Mas, enfim, já fica a indicação aí também. Né? Ah, você até mandou no chat aí pra galera, né? Beleza. O processo de pintura de resina e da peça de resina e da peça de filamento muda muita coisa ou não? Nada. Mesma coisa, são os mesmos, Uhum. as mesmas etapas, se precisar lixar, a mesma coisa. Teoricamente, na peça de resina, e aí o Murilo vai conseguir falar com muito mais propriedade que eu, você não precisa de tanto acabamento por conta da qualidade superior em nível de detalhes e alinhamento das camadas que no de filamento, né? Então, se você Entendi. está supondo que você está comparando duas impressoras que foram muito bem calibradas e estão imprimindo aquilo que elas deveriam imprimir, né? Sem muito ruído. Uma coisa que eu queria também voltar a falar, que a gente estava falando da Uhum. aplicação do primer, né? Sim. E aí tem até tinha uma pergunta, né, que o pessoal tinha feito, agora eu não vou me lembrar quem que era, e a live acabou caindo, mas a pergunta ficou. Que eu queria falar duas coisas. Primeiro, você tinha Uhum. falado que uma das funções do primer era cobrir pequenas imperfeições. E muitas Sim. vezes o pessoal acaba confundindo, achando que o primer vai cobrir as linhas de impressão de uma peça. Não. E é É, exatamente o oposto. Ele vai realçar muito as linhas de impressão da peça. Não é isso? sim. Então, Uhum. se você quer aplicar o primer, primeiramente você tem que alisar a sua peça de alguma forma. A não ser que seja uma textura, alguma coisa assim. Sim. Agora, se for uma parte lisa, não tem jeito. Você não vai fugir muito da lixa, da massa. Então, tem que alisar a peça, Pois é. senão o primer não vai fazer milagre. Né? E Aham. às vezes, até numa lixa, de repente, 80, ou uma lixa 240, nem um risco com essa lixa, o primer às vezes consegue cobrir, né? Sim. O detalhe que ele entope é muito fininho, porque o objetivo do primer não é fazer uma camada de acabamento, né? Ele Uhum. vai dar o último polimento ali para preparar para a tinta. Mas devido a esses anos trabalhando com impressão 3D junto com a escultura tradicional, o melhor acabamento que eu acho que você consegue fazer nas suas peças, principalmente nas de filamento, é maratonar os vídeos do canal. Porque você vai ter a impressora calibrada, você não vai precisar ficar dando muito acabamento depois. Legal, Então, bacana. estudar antes é melhor do que lixar depois. E você tinha falado de resina, né? E da de filamento, que eu poderia até dar a minha opinião. Eu posso até falar, realmente, não há diferença nenhuma. É realmente a aplicação do primer, que aí o primer é o que vai dar a aderência. Não importa se é filamento, Isso. não importa se é ABS, não importa se é PLA, não importa se é resina, né? Muita gente tem essa dúvida, então não importa. Certo? E Eu, aí tem uma Isso outra aí. questão, que é a questão que o pessoal tinha perguntado lá no outro chat, que é se existe algum primer que pode ser usado com um pincel. E eu queria deixar a minha indicação aqui de um parceiro nosso, e fica até uma indicação para você fazer um teste. Eu posso até ver Uhum. com o pessoal, se o pessoal te manda, de repente, para você poder fazer um teste aí, Claro. que é Uhum. um primer que é novidade lá da Smooth 3D. Você já ouviu Hum, falar da Smooth 3D, né? Que claro. é a loja Sim. de resinas, né? Eles vendem resina e eles Aham. vendem. Eles estão entrando um pouco agora na linha de pintura, então Acabamentos. eles Aham. têm washes, eles têm agora uma linha que é um primer. Hum. E esse primer, eu não testei, mas eu já tive relatos de que é muito bom e que, inclusive, dá para ser aplicado com um pincel. E aí eu queria que você falasse assim, quais os Hum. cuidados que uma pessoa que vai aplicar um primer com pincel deveria ter, Uhum. ou se você recomenda, se você não recomenda. Então, é super recomendável, tá? Assim como a aplicação da tinta, porque o primer para pincel, normalmente ele já foi preparado para isso, né? Normalmente são essas empresas de modelismo que vendem. Então você vai conseguir algumas marcas importadas, essa da Smooth 3D que eu ainda não tinha ouvido falar, mas o que eu não recomendo é você pegar o primer em spray, encher um copinho e usar ele com pincel. Isso não funciona, porque ele foi feito com uma quantidade de solvente que é para ele secar na transição para a peça e secar rápido sobre a peça. Então você não consegue pincelar ele com pincel. Mas se você está usando um primer próprio para isso, você vai tomar cuidado com a espessura desse primer,
Então, porque às vezes a gente coloca um tanto num copo, separa e vai passando na peça. E aí você vai com cuidado, aí você já gastou ali uns 10 minutos para fazer metade da peça. Aquele primer que tá no seu copinho, ele já está mais grosso do que o que está no pote. Ele vai engrossando, né? Principalmente se você está num ambiente com ar ligado ou muito quente. Então, você tem que ir tomando cuidado, mantendo essa diluição, porque o que faz marcar o pincel é a quantidade de primer que você carregou na cerda, porque a cerda ela é como se fosse a carga da caneta. Então, ela tem aquele comprimento que é para ela segurar uma quantidade de tinta. Se você segura mais tinta do que ele comporta, fica você não consegue ver a cerda, né? Ela fica completamente envolta em material. Com certeza você vai ter que esticar muito essa peça, esse primer. E normalmente os primers, eles são mais espessos que a tinta e eles secam mais rápido que as tintas. Então você vai ter que trabalhar rápido, você não vai ter que ficar muito tempo para ficar lambendo a peça para lá e para cá para criar uma camada fina. Então eu sugiro que você tome cuidado com a diluição desse primer e com a quantidade que você pega no pincel para aplicar em cada camada. Legal. São muito detalhes, São né? muitos detalhes. É por isso que eu acho interessante, né, a questão da mentoria que ele tinha A pessoa conversado, tem que fazer um a curso. questão do curso, porque todos esses detalhes são passados de uma forma muito mais clara e na prática, né? Que aí a pessoa pode Sim. acompanhar também na Aqui prática. nós estamos pincelando por cima, mas esse Sim. conhecimento ele é Não, muito mais profundo. só a pontinha do iceberg, né? Então, tem até aqui, ó. Eu queria mandar um abraço. O Marcelo Vígulo, ele tá assistindo a gente aqui, que é outro Opa, cara, assim, feraço na pintura, assim, também. Um grande abraço, bom. viu, Marcelo. Obrigado pela Aham. presença aqui, tá? E aí ele tá perguntando a respeito do círculo cromático. Eu não sei se eu entendi Uhum. muito bem a pergunta dele. Ele tá perguntando assim, ó, eu vou ler o que ele escreveu e ver se você me Tá. ajuda a entender. Você indica para o aluno novo o círculo cromático para estudo assim, imediato, né? Uhum. Ou só para quem já tem um pouco mais de conhecimento em base de cores? Acho que é isso. Então, eu recomendo o estudo bem no comecinho, com círculo cromático. Porque, para mim, o círculo cromático ele é a base do estudo de cor. O círculo cromático, para quem não conhece, ele é a visualização gráfica do estudo de cores, da teoria das cores. Então, o pessoal que estudou cor, o comprimento de onda de cada cor, como é que ela interage com tom, com valor, ela é como se fosse um gráfico que tem vetor x, y, às vezes o z, e transformou aquilo numa forma geométrica, que é a forma mais fácil da gente visualizar essa interação entre cada tom e cada valor. O melhor do que o círculo cromático é a forma tridimensional, tá? Porque o círculo cromático ele é 2D. Isso limita um pouco o entendimento mais profundo. Então, por isso que eu acho legal o aluno começar no círculo cromático, porque ele já é uma redução do conhecimento para a pessoa que não tem conhecimento nenhum. Você começar a entender cor primária, a mistura das cores primárias formando as secundárias, o que é uma cor complementar, você consegue ver tudo isso de forma gráfica. Isso facilita muito o entendimento para quem está começando. Então, a pessoa pode, depois que ela já tem o conhecimento, quem já é um pouco mais experiente, migrar do 2D para esse conhecimento 3D. E aí existem diversos artigos, e cada artigo a pessoa desenvolve uma forma geométrica mais específica, em espiral, em escada, em losango, em icosaedros, enfim. Aí você vai ver o que te adapta mais, porque cada estudo desse está focando num ponto, num aprofundamento de comprimento e percepção visual. E aí isso vai variando, mas no geral, indico sim o estudo para quem está começando no círculo cromático, que facilita muito a vida de ver as Produção. cores visualmente. Eu não queria falar nada, mas a produção tá até animada para começar a pintar aqui agora as peças. Ó, bota fé, hein? Tô não. Uma Eu não série sei do nem zero à pintar primeira minha cara. peça. Não sei nem pintar minha cara. Ó, você viu lá? Vai lançar uma série, ó. Vai lançar uma série nova. Do zero à primeira peça pintura. Ô, Ulisses, não dá ideia, por favor. Não dá ideia. Eu compro a ideia. Eu achei Eu legal. acho achei legal, hein? Bota na mão dela um antes e um depois. A gente bota ela para pintar uma peça sem conhecimento nenhum, crua. Olha lá. Ela vai pintar do começo ao Mas fim com o sabe que ela qual- tá achando que Eu tô- deve ser. Eu tô A fazendo. gente Sabe faz qual é um o mini problema? treinamento e depois ela pinta de novo a mesma peça. Ó, eu tô fazendo a cabeça dela pra ela Hum. largar a nutrição e vir de vez pro canal aqui. Você não acha?
Um minuto Eu de acho. silêncio. Até a minha voz Larga a nutrição, vem aqui lixar as peças comigo, pintar, Um fazer as minuto de coisas. silêncio, um minuto de Fica na silêncio. nutrição. Não é? Vamos ficar na Não, mas ó, nutrição. falando do círculo cromático, eu acho bonito esse nome. Não parece nome de super-herói? Ele falou círculo cromático, Uhum. sabe É a o que eu Liga da lembrei? Justiça, né? Eu fiquei imaginando a cartela de cores. Não, mas Não, é. eu É sei. isso. Lembra É do a disco, car- lembra do disco do Newton? É uns negócios assim, lembra? Nossa, não lembro Você dessas não lembra do coisas, disco não. de Newton? Não, tudo bem, mas você vai lá, você vai muito lá na Agora eu queria raiz. fazer um. Olha como fica bonito, ó. Você vai falar assim, ó. Pela união dos seus poderes, eu sou o círculo cromático. Tipo, parece. Meu pai amado. Não Sim. parece? Parece nome de É o super-herói. pessoal da Liga do, é o pessoal do Capitão Planeta. Capitão Planeta. Vixe, aí você entregou a Junto eles idade. formam um círculo. Aí você entregou a idade. Mas olha, é muito Pessoal, complexo você esse imagina a negócio. geração Z escutando esse podcast e falando: quê? O que ele tá falando? Capitão Nossa, que quem? cara louco. Capitão quem? Quem que ele tá falando? Nem sei. O estudo do círculo cromático ele é legal até para quem não mexe com acabamento e com pintura, porque você consegue entender de onde vem paleta de cor. Então, hoje em dia se fala muito nessa questão do uso da roupa para Sim. valorização da imagem pessoal. E tem tudo o estudo, essas paletas de cores, toda essa questão de que cor que fica melhor com a pessoa, que valoriza o quê, vem do estudo da teoria da cor. E olha Não, só, é muito legal e olha isso. só que interessante, porque se a cor influencia tanto em como a aparência da pessoa vai ser representada, numa peça, então ela faz toda a diferença, Claro. né? Sim. Às vezes a gente acha, por exemplo, uma pessoa mais leiga, né? E eu me incluo nessa. Uhum. A gente pega um vermelho, você vai ver que tem um monte de tom de vermelho. E aí você fala assim, qualquer vermelho, me dá um vermelho aí, põe lá um vermelho. Só que tem o vermelho escarlate, o vermelho escuro, o vermelho claro, o vermelho não sei o quê. E aí, você usar o vermelho correto, de repente, já faz toda a diferença na peça, né? Sim. E você tava falando desse negócio aí pra eu pintar, né? Eu acho que eu não me dou bem pintando, eu não tenho muita paciência. Eu sou muito assim, vai logo, pinta logo esse negócio, acaba logo, tá ótimo, assim, entendeu? Então, eu acho que eu não... Mas você aprende a... Não. Eu não sei nem desenhar. Você aprende a ter paciência, é uma Eu também meditação. Você também não? Não é possível. Não. Eu duvido também. Ele já me mandou uns rascunhos, ele falou assim, não, peraí que eu vou desenhar aqui, que eu não tava entendendo. Não, peraí que eu vou desenhar aqui. Mandou um rascunho assim, Então, falei, caramba. eu desenhava quando criança e eu nunca desenvolvi a habilidade, entendeu? Então, Mas assim, eu sei o suficiente para explicar alguma coisa para alguém. Mas se fizer um curso, já vai te dar de letra, né? É artista. Tendo a habilidade motora desenvolvida com os pincéis, facilita muito. Ó, só respondendo aqui o Daniel, eu vou ler exatamente o que ele perguntou aqui, que eu achei engraçado. Ele falou assim, ó, boa noite, esse rapaz é o que trabalha com Heleno Lira? É ele mesmo. Isso aí. O Daniel, ele deve ter chegado depois. Então, Com sim, certeza. ele é o Ulisses, tá? Ele é meu primo, Daniel. Pra quem tá ouvindo agora aí também. Ele é o meu primo, Ulisses Lafranc, e sim, ele trabalha com Heleno Lira, tá? Já até mandamos um abraço aqui pro Heleno, beleza? Isso. Temos mais pergunta aqui também do o 27, que é o Henrique, né? Ele tá perguntando uma impressora de área grande, se eu recomendo alguma. E aí ele tá na dúvida entre a Ender CR5 e a CR6 Max. Henrique, infelizmente, essas duas impressoras eu nunca testei, então eu não gosto de falar, né? O Ulisses até sabe que ele já até andou me perguntando também, e eu não gosto de falar sobre equipamentos da qual eu não tenha pego, não tenha testado, eu não tenha sentido. Porque senão eu vou te dar uma especulação só, tá? Agora, das impressoras que eu tenho aqui, que tem área grande, eu posso te falar da Taikon IDEX, que ela até tem dupla extrusão. Você tem 2 hot ends na impressora, ela tem uma área grande. E a Taikon Max, que são as duas impressoras grandes que eu tenho aqui, que eu já testei, tem análise no canal, né? Só a IDEX que ainda não tem, mas já tá para sair. Mas que são duas impressoras que têm área grande. A Taikon Max, por exemplo, ela tem 300 por 300 por 200 e alguns quebrados, eu não me lembro agora. Ela é mais larga do que alta, a Taikon Max, mas ela tem uma área muito boa, dá para imprimir coisas muito legais nela também, tá? E aí essas outras duas que você citou eu vou ficar devendo, então aí eu dependo que a Creality me mande para eu fazer uma análise aqui para que eu possa testar, tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu tenho uma pergunta. Certo.
Você até gela, né, quando eu falo. O Heleno tá aqui, ó. O Heleno tá no chat aí, ó. Um abraço, Heleno. Opa, aí Oi, Lei. Heleno. Prazer, viu? Ter você aqui. Obrigado pela presença. Eu quero saber qual foi o projeto que você mais gostou de fazer e o mais difícil. Duas perguntas. O que você mais gostou e o mais difícil. Que eu mais gostei de Pergunta pintar. boa, pergunta boa. Tem 2 projetos que eles estão ali No top mais. quase que no mesmo patamar. Um é a Valkyria, que está no meu Instagram, e o outro é o Kratos, que eu estou pintando no momento. Porque são 2 peças que eu estou com liberdade total para eu aplicar a cor da forma que eu quiser, com as técnicas que eu quiser. Então são 2 peças que eu estou depositando diversos conhecimentos e aplicando várias coisas. Então é o tipo de projeto que eu gosto, que eu posso meter o louco. Porque o que acontece? Nesses projetos de eu estou restaurando alguma coisa ou eu estou pintando para alguém que já veio até mim com um projeto pré-visualizado na cabeça, eu tenho algumas restrições, eu não posso fazer do jeito que eu quiser. Eu tenho que seguir determinados padrões que já estão meio que estabelecidos no mercado. Então, projetos que eu gosto são esses projetos que, coincidentemente, são os mais difíceis. Que Porque susto. são os... Hã? Que susto. Por quê? Porque você falou assim, não, porque aí eu posso pintar com liberdade total. Achei que o Heleno tava te escravizando lá. Ah! Você tem que pintar com verde. Ah, mas eu não queria, Heleno. Vai pintar com verde. Se tem uma pessoa que me deixa solto, é o Heleno. Que às vezes eu falo assim, Heleno, você acha que... Ele falou que você achar, eu também acho. Falei, então tá bom. Ó, tá com moral, Que hein? é isso, hein? Que moral é essa, hein? E aí esses projetos acabam sendo mais difíceis porque eu acabo passando um pouquinho da conta. Você fica e aí depois eu... limitado com esses que você não pode colocar aí o que você quer, vamos falar assim, né? Isso. E acaba facilitando, porque é o meu freio, né? Eu faço aquilo ali que já está previamente estabelecido no mercado, e é isso. Nesses que eu tenho liberdade, eu acabo fazendo mais coisa do que eu daria conta. E aí eu sou obrigado a estudar um pouco mais, a melhorar a minha capacidade para poder conseguir fazer aquilo que eu planejei para a peça. Bacana. Entendi. Ó, temos uma outra pergunta aqui também, a respeito de escala Pantone, é isso? É isso ou não? Falei certo? Escala Pantone em intervalo... Não, peraí. É escala Pantone intervistado? Nossa, eu não sei nem onde você tá lendo. Eu não sei isso se... aí. Eu não... Ah, tá. Ele quer saber de você, entrevistado, é. Ele quer saber se você usa a escala Pantone. O Daniel, ele tá na escultura tradicional, ele falou. Ele ainda não foi pro 3D. Aham. Então, a escala Pantone... Só vem no Natal? Só pode usar no Natal essa escala? Adoro, com passos, então. A escala Pantone... Pantone é o nome da empresa que desenvolveu essa escala de cores, que elas são extremamente fidedignas ao catálogo. Então, se você tem lá o código da cor, 49C, é um verde cocô. Em qualquer lugar do mundo onde você for, a pessoa que tiver com a escala Pantone e ela for usar aquela cor, ela vai saber exatamente qual é aquele 49C que você usou. Porque às vezes eu estou usando uma tinta Acrylex, vamos supor, aqui no Brasil, e eu fiz uma peça e eu vou mandar esse esquema de pintura para um cara na Inglaterra. E aí ele vai comprar a peça, a tinta Sherwin-Williams, sei lá, a Winsor & Newton lá. Ele não tem como saber que... não adianta eu falar para ele, eu usei a 32B aqui. Ela não tem padrão entre as marcas. Então, o cara não tem como saber o que ele vai usar. O Pantone ele veio para uniformizar isso entre as marcas e as gráficas e entre os designers, porque aí o designer ele planeja o material dele e aí ele vai mandar esse código Pantone junto com o material para a gráfica e para a gráfica saber exatamente a cor que eu espero que ela me entregue depois. Como é que a gente, no meio da escultura, a gente acaba utilizando isso somente para quando a gente atende uma empresa. Então, eu, enquanto pintor profissional, se eu sou contratado por uma empresa,
como acontece algumas vezes no estúdio, a gente já fez algumas peças para outras empresas internacionais da produção da matriz. Então, a gente desenvolveu o projeto, o desenho, depois a gente fez a peça 3D, a matriz, a pintura e entregou para o cliente para ele levar para o licenciador e depois para a fábrica. Tanto o licenciador quanto a fábrica, eles precisam de uma descrição, um manual descritivo de como a peça foi pintada para que ela possa ser reproduzida pelos outros pintores da fábrica depois. Parte desse processo inclui dizer exatamente qual cor foi utilizada e para isso a gente utiliza a escala Pantone para manter esse padrão internacional. Então, ele vai saber exatamente qual foi o vermelho que eu usei, qual foi o azul, qual foi o verde e quais foram os tons. Por mais que eu não utilize a tinta Pantone, então você vai utilizar a sua tinta acrílica normal e depois você vai pegar aquele tom e vai procurar na escala da Pantone qual foi a cor que você utilizou para você dar o código da Pantone, não da tinta acrílica que você utilizou. É importante ressaltar que a Pantone ela possui diversos manuais, diversos grades de cores. Então, além de você dizer qual é a cor, você tem que dizer qual é a escala que você está utilizando daquele código, né? E aí ela serve, eu só utilizo para essas questões. Porque no restante, se eu tiver que fazer mais de uma peça igual, eu que vou pintar todas. Então eu sei exatamente a tinta e o tom que eu estou utilizando, eu não preciso da escala Pantone para isso. Pô, que legal, hein? Legal essa Legal. ideia, né? Nossa. Também não conheci isso, não. Bacana demais. Você tá vendo que não é só chegar lá e pintar, né? Sim. Não, tem muita mais coisa E envolvida. vocês ainda querem que eu pinte o Sim. negócio, tá doido. Ó, a gente tá indo já para os momentos finais aqui da entrevista, né? E aí eu queria fazer algumas considerações. Eu queria saber se a Pri vem dar um oi pra gente. Será que ela vem? Ou não? Será que ela vem? Deixa eu perguntar. Pri, o pessoal tá querendo que você dê um oi aqui na live. Aí Coitada. mas eu vou explicar por quê, tá? Eu vou explicar por quê. Será que ela vem? Vem, ela vem. Olha, ela não é Aê! tímida. Aê, vai até ganhar um aplauso aqui, ó. Pra quem não sabe, a Pri é noiva, já são noivos, né? Isso. A Pri é a noiva do Ulisses, tá? Ó, Olha lá, ó. agora eu senti firmeza, hein? Solta Brasil. viu? Exatamente. Aí eu chamei ela, na verdade. Bota do lado de cá. Oi, Pri. Oi, Pri, tudo bem? Olá, Olá, tudo Você vê que bom? a gente aproveita o podcast pra já fazer encontro de família aqui ao vivo, você vê, né? Ó, eu te chamei porque eu quero que você ouça o que eu vou falar aqui durante o podcast, tá? O Henrique, ele falou o seguinte: quando você vier pra Vitória, visita a turma de pintura e escultura de segunda-feira, que é o melhor dia. Pode perguntar pro Helena e pro Ulisses. Só que a única forma da gente ir pra aí é quando vocês casarem. Então, por favor, casa logo. Casa logo, por favor. Então, assim, eu já assim, fica a dica, tá? Já tô deixando a dica aqui no Bota podcast. Ela tá pressão aí. vermelha. Quem não tá vendo ela já tá vermelha. E deve estar querendo me matar, mas aqui a gente faz ao vivo, é assim mesmo, é tudo E não bagunçado foi mesmo. combinado, hein? Nem eu Lógico tava que sabendo que não. você ia falar Lógico isso aí. que não. Aqui eu sou igual o Faustão. Você viu que a gente não segue roteiro Eu só não mesmo. falo assim, olha que fera, mas eu coloco enrascado, igual o Faustão faz aqui ao vivo, entendeu? É assim. Então, Mas assim, vai ó. sair. Vai Fi- sair. Ah lá, aê, Por favor, em breve. Quero conhecer Vitória. ó. Uhul. Beleza, fechou então. Não, você já percebeu que você já tá se convidando, né? Claro, claro. Eu sou louco Mas pra já tá conhecer Vitória. convidado. Ó, Ah, É o então melhor tá bom, jeito muito de obrigada. convite. eu sou louco pra conhecer Vitória, ainda mais num casamento, você é louco? Vixe, tô lá já É tô isso lá. aí. É nóis. Eu tô lá e já aproveito pra ir lá conhecer o estúdio. A gente vai antes até, já vai lá, conhece o estúdio, já. Mas você Sim. viu, né, ó, que é a turma de segunda-feira. Então a gente já tem que se programar pra ir na segunda também. Olha lá, o É porque é a Henrique. turma dele. Então, Nossa, a gente tem que é. ficar assim, ó. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Ó, Henrique, você viu o que você fez aqui com a gente agora, né? Você viu, né? Você viu o que você promoveu aqui. É isso. Ele vai ouvir da Priscila depois. Na segunda-feira, inclusive. Se Você prepara. participa também lá das aulas? Das mentorias? Então,
eu fico ouvindo, né? Porque na maioria das vezes eu tô trabalhando. Você é a produção do Ulisses, é isso? Exatamente. isso. Ela fica ali Entendi. tomando conta, me ajudando no background. Tá vendo? Aí, ó, que Tá beleza. vendo? As mulheres ajudam. Daqui a pouco você vai começar a Não aparecer somos também. nada sem as nossas produções. Você Ela já... tem uma escultura massa. A gente tá montando ela, depois eu vou mandar foto. Ah, não, produção. Agora eu vou falar com a minha produção. Produção, agora eu quero que você faça alguma coisa também. Não, espera aí. Ô, Pri, você já pintou alguma peça sozinha? Não, pintar não. Só comecei, tô no meio de uma escultura. Mas não terminei ainda. Agora eu Depois vou- que eu terminar, fizer molde, eu vou pintar. Agora eu vou puxar a orelha das pessoas, porque eu tenho uma nutricionista do meu lado e eu não uso. A Tainá tem um professor de impressão 3D e não sabe imprimir nada. Pronto. A Pri tem um professor de pintura do lado e também não aproveita. E ela é, que mundo é esse? ela é do jurídico, Que não é? mundo é esse? Você aproveita a parte ela é uma jurídica. advogada e graças a Deus que eu não preciso que ela me ajude. Exatamente, é isso que eu ia falar. Que mundo é esse, entendeu? Putz, Não quer, né? Não quer que eu ajude. tomara, tomara. Gente, mas ó, então é isso. A gente já chegou então nos momentos finais aqui do podcast. Para quem tava ao vivo, desculpe pela interrupção, né? Infelizmente a gente tá sujeito a isso aí na tecnologia. Mas para quem estiver ouvindo depois, provavelmente não vai ouvir, porque a gente vai fazer um cortezinho básico, maroto aí, tá bom? De qualquer forma, obrigado pela presença. Vou passar a palavra para vocês aí, para vocês se despedirem, e depois volta aqui pra gente. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, mandando perguntas, interagindo. Eu, apesar de tímido, adoro falar sobre pintura e explicar várias coisas. Se a gente tiver se vocês quiserem muito, pede que eu volto. Pede para o Murilo. Fala, Já tá Murilo, convidado. traz o Ulisses de novo. A gente marca de novo. E que quem quiser aprender mais, aguarda o nossa próxima mentoria que vai rolar junto com o Murilo. E quem tiver com pressa, não quiser aprender, manda mensagem para mim que a gente conversa e marca outra forma de aula. E lembrando que até dia 19 de outubro ainda dá tempo de entrar, né? Na próxima turma. Para quem quiser pegar esse bonde andando aí, pode vir que ainda dá tempo. Legal, show de Isso bola. aí. Pri, obrigado pela presença, desculpa das brincadeiras. Que isso, eu que agradeço se chamar. E vocês já estão convidados, gente. Tamo aí já. Já estamos aí, já. Por mim, nós já estamos aí. Pode esperar a gente aí que nós vamos fazer uma bagunça aí. Isso aí. Com certeza. Quero agradecer também todo o pessoal que participou aqui da live, tá escutando também o podcast. Agradecer todo mundo que ficou aí no chat e também vocês, tá? Muita saudade de vocês. O Ulisses eu conheço pessoalmente, a Priscila ainda não conheço, mas tô doida pra conhecer. Em breve a gente vai estar aí com vocês. Muito obrigada, viu? Gente, obrigado para todo mundo que escutou até aqui. Senti falta de algumas presenças que estão Sim. sempre nesse podcast aqui Sim. hoje. Senti falta de Eu algumas também presenças. senti. Mas obrigado para todo mundo que escutou e até o próximo episódio com mais um 3D Talk Show. Muito obrigado, família! Até Tchau, pessoal. mais! Tchau!